E aí, minha gente, vamos começar agora mais um Godcast. Hoje com mais uma convidada especial. Todo mundo que eu chamo vai ser especial, né? Para minha vida, uma grande amiga minha, Fernanda, engenheira, agora de volta para casa, De volta pra minha terra. de volta para minha terra, e a gente vai conversar um pouquinho para saber como é que ela tá, como foi essa volta e muita coisa da vida dela muito interessante. Vocês vão perceber aí. E aí, minha amiga? Conte como é que você está bem, como é que você está hoje, como anda a sua vida, como vai você? Primeiramente, oi todo mundo, a todos os bilhões de seguidores e todos os ouvintes do Godcast, que agora Aham. tem nome Tem e canecas. caneca. É um prazer estar aqui. Nós compartilhamos da mesma agenda, né? Nós temos um planner que chama Minha Jornada. E o planner tem um habit tracker, que é aqueles quadradinhos onde você vai colocando o que você consegue ir repetindo todos os dias. E um dos meus hábitos que eu coloquei esse ano é investir tempo na vida das pessoas. E aí, quando eu consigo investir algum tempo ouvindo, falando, conversando com alguém, eu marco lá. Então, para mim, hoje é um investimento na sua vida e na vida das pessoas que vão ver, que vão ouvir e ver o podcast. Então, eu acho que esse trabalho renderá bons frutos. Amém. Eu sei que nada acontece por acaso e que o Senhor colocou no seu coração. Então, vamos dar vazão, não é mesmo? Porque a gente não sabe, às vezes, qual é o projeto do Senhor para a vida das pessoas e para a nossa vida. Muitas vezes, o que a gente faz para os outros, na verdade, Deus está fazendo com a gente primeiro. Verdade. E por isso que eu fiquei muito feliz. Primeiro que você é doida. Corajosa, né? Porque não é todo mundo que tem... Você sabe que dá muito trabalho, só Deus sabe, né? O tanto que você e Caio, principalmente, porque além de você ser louca, você ainda coloca seu marido. E ele ainda apoia. E ele apoia. Então, dá trabalho. Então, eu queria te parabenizar por ter coragem de colocar a sua cara, o seu nome, a sua cara na caneca, inclusive, que é maravilhosa. E dizer que grandes coisas fará o Senhor através dessa obra, que não pela minha vida ou dos convidados que estarão aqui, mas porque Deus trabalha de diversas formas e que Ele possa fazer na sua vida, na vida de Caio, na vida de todas as pessoas aonde esse serviço de áudio chegar. Amém. Respondendo a pergunta agora, é muito prolixa a pessoa, eu estou muito bem, estamos em uma nova fase, né? Hoje eu acordei. Eu acordo bem cedo, geralmente, porque eu gosto de ver o sol nascendo. E geralmente eu faço devocional nesse horário. Eu faço devocional, aquele do Glorify sempre. E o devocional era sobre transição. E é isso que eu tenho vivido, um momento de transição. Estamos vivendo um momento de transição política, né? E um momento de transição na minha vida, na vida do meu marido também. Então, eu acho que essa é a definição para esse tempo. Transição. Eu tava pensando esses dias, né? Eu tava escrevendo, e aí eu me lembrando de você e pensando, eu acho que Fernanda, o que define ela é mudança, porque ela sempre tá, seja uma mudança realmente de física, assim, de mudar de casa, de cidade, de país, sempre está em mudança, né? E você falando sobre dedicar um tempo, né? Tem as linguagens do amor, e a minha linguagem do amor é o tempo de qualidade. Então, eu sempre gosto também de estar com alguém, de estar ali quando eu estou falando com o Caio. Eu quero que ele pare o que ele está fazendo, ele olhe para mim, não porque eu quero toda a atenção para mim, mas é porque aquela ali é a minha forma de linguagem que eu uso também para receber esse amor. Então, ele já sabendo disso, tem vezes que a gente às vezes marca de um encontro, assim, um lugar. Eu saio de casa com ele, vamos se reunir em tal lugar. Nossa equipe, eu e ele, né? Mas é porque realmente eu dou muito valor a essa parte de encontro, de se relacionar, de ter esse tempo de qualidade. Não que seja fácil. Já teve muitas vezes que foi muito difícil para mim estar em ambientes, me socializar com muita gente. Às vezes ainda é um pouco difícil, mas eu ainda prezo muito por esse tempo de qualidade. Eu me lembro que eu vendo o Instagram, eu vi uma mãe com as filhas e elas indo tomar chá. E eu acho aquilo ali muito legal. Só o fato, não do chá, mas o fato delas estarem indo, hoje vai ser o chá com a mamãe. E eu achava disso, nossa, isso é muito legal. É tanto que da outra vez que eu vim para Tabuleiro,
eu chamei minha mãe e levei ela pro café, né? E assim, é um tempo de qualidade realmente que eu quero que as pessoas entendam o quanto é importante você ter tempo de qualidade, que eu acho que isso não tem dinheiro que compre a falta disso, que pague isso, né? Então, realmente isso é muito importante pra minha vida. A nossa história, ela gira em torno de gerar memórias. Você só se torna amigo de alguém ou próximo de alguém, você só ama alguém quando você gera memórias com essa pessoa. Então, isso que você está falando, ter esse tempo de qualidade, essa atenção de olhar, é gerar memórias. Quando você leva a sua mãe no café, pode até ser que ela até esqueça, mas um dia você vai levar ela de novo e vai falar: lembra aquele dia que a gente foi naquele lugar? São memórias que constroem relações. Verdade. E muita gente não sabe, ou muita gente sabe, vamos descobrir agora assistindo. Fernanda já foi para outros países também. Já foi estudar fora, né, Fernanda? Conte aí como foi um pouco dessa época da sua vida, as coisas que você precisou abrir mão. Eu me lembro que você já namorava com o Reginaldo, né? Vocês namoraram quantos anos? 7 anos. 7 anos antes de casar, né? Uhum. Muito tempo. Na verdade, 7 anos incluindo namoro e noivado, né? Ficamos um ano noivos, mas foram 6 anos de namoro. Eu sempre sonhei em fazer intercâmbio. Sempre, desde que eu me lembre. Eu sempre gostei muito de inglês. Lá em casa, somos 4 filhos e 5 anos de diferença de um pro outro. Então, quando eu tinha 10 anos, meu irmão mais velho que eu já tinha 15. Ele estava na fase de assistir série. Aqui, nem tinha chegado série ainda, porque a maioria das pessoas não tinham TV por assinatura. Os amigos dele baixavam, ficavam horas e horas, porque era internet de escada. Baixava série. Não tinha dublado, porque não tinha mercado no Brasil para isso ainda. E aí, eles baixavam em inglês com legenda. E eu queria assistir, porque ele estava assistindo, eu queria fazer tudo que meus irmãos faziam. E sempre foi assim. E eu me apaixonei só pela fluência da língua mesmo. Eu tinha 10, 12 anos, a gente assistiu Friends inteiro, eu e meu irmão. Não era nem apropriado pra minha idade, diga-se de passagem, né? Mas eu gostei muito e eu ficava, sabe, fingindo que eu sabia falar inglês. E desde aquela época, desde que eu vi as coisas no seriado e tal, eu pensava, um dia eu vou fazer um intercâmbio. Só que eu sempre pensei, como? Eu nunca vou ter dinheiro pra fazer um intercâmbio na minha vida. Mas a gente estudou na mesma escola, né? Você sabe que a gente tinha programas de desenvolvimento pessoal, né? Que era tese, vivência, não sei o quê. E um dia, na tese, na aula de tese, que era uma aula de formação pessoal, a gente tinha que escrever uma carta para o nosso eu do futuro. Inclusive, essa é uma prática que eu adoto até hoje. Eu sempre escrevo uma carta pro meu eu do futuro. E eu tinha 15 anos. E eu escrevi uma carta para os próximos 5 anos, para meu eu de 20 anos. E aí eu escrevi que eu queria estar na Universidade Federal, porque eu não tinha dinheiro para fazer particular. E na época eu não tinha fiéis ainda. Que era bem mais difícil, né? Bem mais difícil. E que eu queria fazer um intercâmbio para os Estados Unidos. Escrevi tudo como eu queria estar com 20 anos. Fui pontuando coisas assim, escrevendo e achando absurdo, porém escrevendo. E quando eu terminei, no final eu escrevi que tudo que fosse da vontade de Deus, eu queria viver. E aí fechei a carta e tal, e esqueci aquela carta por um bom tempo. O resultado é que realmente, no final do 3º ano e tal, eu passei para CIT, né, para engenharia civil, através de CIT em Mossoró. Eu sempre quis fazer o UFC na vida inteira. Mas hoje a gente sabe, né, que foi a mão de Deus, que não era da vontade de Deus. E eu nem sei o que teria sido de mim se eu tivesse ido para Fortaleza. Eu tinha 16 anos quando eu fui para a faculdade. Para mim foi providencial ir para Mossoró. Fui morar com uma amiga muito próxima, que estudei a vida inteira com ela. Reginaldo já fazia faculdade lá. Fomos abraçados pela igreja local de lá, uma congregação amorosíssima. Então foi tudo assim, minimamente calculado por Deus. E tudo que eu queria era totalmente diferente. Queria ir para o UFC, queria morar em outro lugar, fazer outra coisa. E Deus, né, girou, fez esse plot twist. Fato é que um dia um colega lá de sala falou assim: gente, eu vou escrever vocês num programa de intercâmbio. Aí eu falei: você é doido, a gente nunca vai passar. Eu nunca tinha feito um curso de inglês na minha vida. Sempre gostei, sempre tive boas notas. Mas nunca tinha feito um curso.
E aí ele falou, não, eu vou escrever vocês pra Portugal, porque aí não precisa de língua e tal. O nome dele é Ian. Graças a Deus e a Ian que eu fui pros Estados Unidos. E ele escreveu, nós nos inscrevemos e tal, e eu não passei. Passou uma moça aqui de tabuleiro e ela resolveu não ir. E eu fiquei assim, era impossível mesmo. E no ano seguinte, ele falou, gente, vamos nos inscrever de novo esse ano? Eu falei, não vai passar mesmo, vou me inscrever de novo. E a gente se inscreveu. E esse ano, a chamada para Portugal foi boicotada, porque já tinha brasileiro demais em Portugal. E como a gente já tinha passado pelo processo seletivo, que era gigantesco, eles não podiam simplesmente dizer assim, tchau com Deus. Aí eles fizeram o seguinte, alocaram em outros países, Irlanda, Canadá, Estados Unidos e Austrália e Inglaterra. Essas pessoas que, teoricamente, teriam passado para Portugal. Só não tinha mais brasileiro na época do que hoje, né? Só não tinha mais do que hoje, que na verdade, né, hoje acho que tem pouco luso, tem pouco português em Portugal. Aí, o que acontece? Passamos nas primeiras fases, eu e Bruna, inclusive, né, Bruna, esposa de Samuel, que morava comigo já. E eu disse, eu não vou falar pra ninguém, nem pra minha mãe, só se eu passar até a última instância, porque eram tantas etapas, era uma coisa assim tão impossível de acontecer, que eu estava tão certa que não ia acontecer, mesmo querendo muito e lembrando que eu já havia pedido a Deus. E aí, chegou o dia da fase final e nós tínhamos passado. Eu disse, agora não vai ter jeito, vou ter que contar pra minha mãe. Eu contei pro meu irmão do meio. Ele falou, não, vai dar tudo certo, né? A gente vai falar com a minha mãe, vai dar tudo certo. Eu falei, minha mãe não vai deixar eu ir. Eu tinha 19 anos, 18 pra 19. Quando a gente foi falar pra minha mãe falou, não vai. Não disse? Não vai. Não vai, porque assim, a gente assinava um termo que a gente tinha que permanecer o tempo inteiro lá, que não podia voltar. Porque, afinal, estava sendo investido muito dinheiro. Minha mãe não vai. Sei que meus irmãos conseguiram convencê-la. E deu tudo certo, e eu fui. Mas Deus trabalha nos mínimos detalhes. Eu sou uma menina do interior do Ceará, numa cidade de 30 mil habitantes, que nunca tinha saído de casa, né? Saí de casa pra ir pra faculdade, mas você sabe como é a vida de faculdade? Você só vai pra faculdade. Eu morava pertíssimo da UFES, então minha vida era da minha casinha minúscula, que eu morava com as meninas, pra UFES. Acho que a gente ia pro shopping uma vez no semestre, quando terminava as provas. Andar, né? Só andar, comprar jamais. Assistir um filme no máximo. Então, assim, eu tava um pouco assustada. Eu queria muito ir, mas eu estava um pouco assustada. Só que eu acho que eu fiquei um pouco anestesiada, sabe? Que, não sei, eu só me dei conta, pra você ter noção, eu só me dei conta do que eu tinha feito quando eu tava dentro do avião, no aeroporto já, lá em Fortaleza, né, no Pinto Martins, que eu vi todo mundo assim pequenininho, minha família lá naquele deck que tinha, né? Eu vi todo mundo lá no deck. Eu falei, eu sou muito louca, velho. Meu Deus, o que eu tô fazendo? Acho que tem vezes que Deus tira o senso, assim, de loucura pra ver se a gente tem coragem de fazer alguma coisa mesmo. E eu acho se a gente pensar muito, não vai. É igual esse podcast aqui. Depois que eu falei, vou fazer um podcast. Por que eu não poderia fazer um podcast? Depois eu disse, meu Deus, por que eu falei isso? E até hoje as pessoas não entendem o que aconteceu. Porque como eu e Bruna tínhamos passado pro mesmo país, pros Estados Unidos, esse nosso amigo que escreveu a gente na primeira vez, ele foi pro Canadá. E um outro amigo foi pra Alemanha. E nós duas tínhamos sido realocadas para os Estados Unidos. Só que a escolha da universidade ela é aleatória. Você coloca para onde você gostaria de ir, mas é aleatório. Aí a gente começou a orar. Deus coloca a gente no mesmo lugar, porque senão a gente vai morrer. E, inclusive Samuel também, né? Que no processo de retirada do visto, que Samuel começou a namorar com Bruna e hoje estão aí casados. Samuel foi para um estado mais ao norte dos Estados Unidos, Wisconsin. Foi na mesma época, então. Na mesma época, né? Na mesma chamada. Inclusive, nós fomos tirar o visto todos juntos e ficamos na casa da família do irmão Jadelmo. Lá em Recife, diga aí. Foi mesmo. O irmão Jadelmo muito pronto falou, não, você já tem onde ficar, vai ficar na casa da minha mãe. Gente, é muita história para falar, porque que amor, que família. Esse pessoal não conhecia a gente, foi buscar a gente num posto, porque a gente foi num ônibus da universidade, que foi com todos os alunos da universidade que tinham passado no Ciências Sem Fronteiras. Fomos pra lá, todo mundo ia ficar num hotel caríssimo, a família do irmão Jadelmo foi buscar a gente nesse posto, a gente foi pra casa deles, comida assim, ó, a rodo,
um pessoal tão amoroso que... Sabe assim, quando você chega num lugar que você se sente amado, sem a pessoa falar com você? Parece que já conhecia. Era todo mundo meu assim. Parente. Era todo mundo a lá Irmã Jadel. E a família da irmã Val mora em frente da família do irmão Jadel. Então a gente conheceu a família inteira. Já ficamos super amigos. Isso quando foi tirar o visto. Desde essa época nós já vínhamos orando: Senhor, coloca a gente na mesma universidade, eu e a Bruna, pra gente não ficar separado, porque senão a gente não vai sobreviver. E Lamara, eu era muito doida. A gente não sabia falar inglês. Eu conseguia entender muita coisa, mas a gente não conseguia falar pra... Sabe? Eu achei que você já... Não, eu tinha feito... Pra dizer que eu nunca tinha entrado num curso de inglês. Quando a gente passou, nós entramos num curso lá no IFRN, que era, tipo, sei lá, R$50 por mês, que a professora era topíssima. Ela tinha feito intercâmbio pra Vancouver, no Canadá. A aula era muito boa, então foi aí que eu desenrolei um pouco mais pra falar. Pra entender, eu sempre tive uma compreensão um pouco melhor. Mas pra falar, primeiro que eu tinha muita vergonha. Então, quando saiu o resultado da universidade, que a gente tinha sido alocada, nós fazíamos todas as inscrições juntas, assim, no mesmo segundo, que é pra ver se o algoritmo ajudava, sabe? Uhum. Mas foi a mão de Deus. No dia que a gente recebeu o resultado, as duas na mesma universidade, no mesmo programa, tudo igualzinho, sabe? Só mudou o nome da pessoa, mas tudo igualzinho a documentação. Glória a Deus. Nós glorificamos de pé, igreja, porque só o Senhor para fazer um milagre desse. Fomos as Só duas Deus. juntinhas. Estávamos muito assustadas na viagem. Fomos para São Paulo, né? Fortaleza, São Paulo. São Paulo, Charlotte, que é uma cidade na Carolina do Norte. E da Carolina do Norte que a gente foi para nossa cidadezinha, que era uma cidade de interior também, nos Estados Unidos. E uma moça francesa foi buscar a gente. Então, ela falava inglês com sotaque francês. E eu disse: Deus, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Como foi que eu cheguei aqui? Mas todos os dias, Lamara, Deus coloca no meu coração que o que ele fez naquela época, já vai fazer 10 anos que eu fui para os Estados Unidos, pra você ver como o tempo passa rápido. Mas todos os dias Deus confirma que a obra que começou lá, quando a gente foi lá, o motivo de eu ter ido para lá, ainda há de ser completamente revelado. Glória a Deus. Eu me lembro que na faculdade você morava... já morava em Mossoró, a Ginaldo também morava lá, mas mesmo assim, vocês passavam muito tempo separados, né? Desde a época do namoro, passaram muito tempo. Também nessa época também ficaram 2 anos, foi 2 anos do intercâmbio? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Separados, eu me lembro da partida. E como era essa parte, assim, de sempre estar longe. Tinha aquela ansiedade, assim, de, meu Deus, eu queria realmente casar, pra ver se eu parava essa distância, né? Ou era tranquilo? Como é que era essa situação pra vocês? O nosso relacionamento, né, até casar foi resumido em distância. Primeiro, eu morava aqui em Tabuleiro, ele morava lá em Mossoró, vinha pouco pra cá. E você sabe como é a vida de universitário, muito corrido. Ele também faz engenharia civil, é? Ele fazia engenharia civil já. Quando eu entrei, ele já estava no meio do curso, no 5º período. Então, a gente sempre teve esse problema da distância. E quando eu fui pra lá, eu pensei: agora pronto, a gente mora na mesma cidade. Mas a rotina não permitia também que a gente se visse muito. A gente se via mais no final de semana. Durante o dia, no final de semana, a gente estava estudando. À noite, a gente ia pro culto. Então, assim, mudou pouca coisa, na verdade, né? E a gente sempre conversava muito quando a gente namorava. Quando a gente casar, a gente não vai desgrudar nunca mais. Porque todo nosso relacionamento foi à distância. Só que nós sabíamos que nós namoraríamos por muito tempo. E eu era muito jovem quando eu comecei a namorar com o Reginaldo. Nós éramos jovens, mas nós éramos muito maduros. Hoje eu me vejo muito madura naquela época, porque a gente conversou. Eu falei: olha, você quer namorar comigo? Legal, mas só que você sabe que a gente vai namorar muito tempo, né? Porque eu só vou casar quando eu me formar. Ele falou: não, tudo bem, não tem como, não há possibilidades de casar tão cedo também. Que eu também preciso me formar e tal. Então, era uma conversa muito madura. E eu falei pra ele: ó, meu sonho é fazer um intercâmbio. Não sei como, não sei se vou, mas tô te avisando. E ele aceitou. Ele aceitou namorar comigo com todas essas condições
que nem sabia se existiriam. Ele falou, tá, então tá bom. Acho que ele aceitou, disse, não vai acontecer não, isso, vou deixar pra lá. Deixa pra lá, vou só acene, sorri e acene, rapazes. Então, quando eu me inscrevi, foi a única pessoa pra quem eu contei quando a gente se inscreveu. Eu falei, você quer se inscrever? Aí a gente faz um intercâmbio pro lugar, não sei o quê, já fez todo um cenário. Ele falou, não, o intercâmbio é pra você. Eu quero me formar, quero trabalhar. Essa foi a visão dele desde sempre. Ele sempre quis ser engenheiro, né? Quis trabalhar logo. Então, ele falou, não, você pode se inscrever, é o seu sonho, eu te apoio em todas as etapas, mas eu vou me formar. Como eu achava que eu não ia passar, então tudo bem. Mas quando eu passei, que eu fui contar pra ele, eu falei, amor, eu passei? E agora? Ele falou, agora você vai. Agora você vai arrumar documentação, tomar vacina e você vai. E como é que a gente vai fazer? É 1 ano e meio, eu não posso voltar. A gente vai fazer o que a gente tinha combinado. Nós vamos nos manter firmes. A vida com propósito, Lamarela, é totalmente diferente. Porque o propósito, ele norteia todas as outras áreas da sua vida. Nós tínhamos um propósito. Nós sabíamos que nosso relacionamento não era um namorico, sabe? Quando a gente começou a namorar, ele falou assim, olha, eu sou uma pessoa sem tempo. Então, eu não tenho tempo pra perder. Se a gente quiser começar um relacionamento pra casar, era uma conversa assustadora pra 2 meses de namoro, Lamari, pra 2 pessoas tão jovens. Mas a gente tinha, não sei como, não sei de onde, essa maturidade. E nós resolvemos, no 3º mês de namoro, que nós casaríamos, que ia demorar, que nós precisávamos orar muito e nos consagrar para que o nosso namoro fosse em santidade para suportar 7 anos. Porque a gente já previa que seriam 7 anos. Já previa que queria fazer um intercâmbio, que ia ficar separado. E ele falava assim, ó, quando eu me formar, eu não vou ficar em Tabuleiro, não tem trabalho pra mim aqui, eu vou pra longe. Você vai comigo? Todas essas coisas foram conversadas lá atrás. Então, por isso que às vezes eu não consigo entender como é que a pessoa, às vezes fica, nossa, mas por que foi assim? Por que aconteceu assim? E vocês não conversaram? Porque essa era a nossa dinâmica, era colocar tudo em pratos limpos. Olha, vai ser difícil. Você acha que a gente consegue dar conta de um namoro à distância? E a conversa foi bem madura. E a gente tinha se preparado psicologicamente para ser difícil, mas foi infinitamente pior. Se por um lado eu estava vivendo um sonho, e Lamara, eu nunca tinha viajado dentro do Brasil, nunca tinha viajado de avião. Foi a minha primeira viagem de avião, meu primeiro voo. Logo pra fora do Brasil. Pra fora do Brasil, num Boeing, com 3 fileiras. Quando eu cheguei lá naquele avião, e aí a minha poltrona ficou separada das meninas que eu tava viajando. E foi a primeira vez que o meu inglês entrou em cena, pra pedir pro moço pra trocar comigo. You can change places with me, please. Deu certo? Deu certo, minha filha. Deus é bom. E eu tava muito feliz, por um lado, só que em inglês tem uma expressão que diz bittersweet, que é quando uma coisa é muito doce, mas ao mesmo tempo é amarga. Então era uma coisa extremamente doce, era o sonho da minha vida. No Brasil é rapadura. É doce, mas não é mole. Exatamente. É doce, mas não é mole, não. Então, por um lado, era assim, o sonho da minha vida se realizando, uma coisa que eu jamais imaginei que só Deus poderia fazer. Por outro, era amargo, porque eu toda hora ficava pensando, nossa, já imaginou se a gente não estivesse aqui? Imagina como será quando a gente casar. Será que um dia vai acabar essa distância? Será que um dia a gente vai morar pelo menos no mesmo lugar, na mesma cidade, em paz? Então, foi muito difícil. Foi, assim, não consigo nem explicar. E se foi difícil pra mim, pra ele foi centenas de vezes pior, certeza. Porque ele tava aqui. Vivendo a mesma coisa, assim, vivendo né? a mesma vida, sem novidade de vida e faltando um pedaço. No caso, eu. Mas é interessante, porque, assim, a gente vê que o propósito foi estabelecido. Porque uma coisa é ser conversado. E depois é realmente aceitar que aquilo ali... Não, a gente já tinha conversado, isso aqui realmente a gente já sabia que ia ser dessa forma. Porque muitas vezes a conversa, acontece de haver a conversa, mas na hora não vai dar, eu não aceito, e a conversa começar a desandar. E a outra coisa é que ele apoiou o sonho. Não, o sonho é dela, você vai. Caio faz muito isso comigo. Eu tenho um sonho e Caio abraça, parece que o sonho é dele também. E eu acredito que foi da mesma forma que a Ginaldo fez. Eu não vou, mas eu abraço esse sonho, porque é seu, né? Então, realmente, isso é casamento. Isso é realmente, assim... na época ainda não eram casados, mas não, é esse daqui que eu vou casar, né?
eu sempre tenho esse sentimento com o Caio. Não, realmente, obrigado, Deus, porque eu casei certo, não sei como, foi uma misericórdia do Senhor, realmente que me deu a graça de casar com uma pessoa assim, de realmente não abraçou o meu sonho, abraça os meus projetos, abraça os meus propósitos e une como se fosse dele também, né? Muito interessante. Agora a pergunta que não quer calar, o café do Brasil é melhor do que o dos Estados Unidos? Ou Sim. Sim. é fraco, é Na mais verdade, forte de lá? Na verdade, o café dos Estados Unidos vem da Colômbia. A Colômbia tem um café muito bom, mas o do Brasil é melhor. Os americanos têm duas facetas. Ou eles gostam de café muito forte, ou de café muito fraco. aguado. Então é assim, não tem o Não meio dá. termo. Mas assim, Starbucks barato, não tem preço. Eu sinto muita falta. Agora sim, eu falei no início que você se resumia pra mim em mudança, né? Como é que funciona essa parte? Porque você, durante o namoro, assim que você se formou aqui no ensino médio, já foi embora. Foi a sua primeira mudança, né? Vamos dizer assim. Mudou de cidade, vou morar lá. Uma realidade diferente. E aí, durante o namoro, você se mudou para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos também você viajou, não se mudou, mas você conheceu alguns lugares, né? Lá também. E aí, depois que voltou, quanto tempo depois você casou? Quando você chegou? 1 ano. 1 ano depois você casou. E aí casou, e assim que você casou, você já foi embora. Voltei da lua de mel já. Quais foram os lugares que você já passou, assim? Nos Estados Unidos, qual foi o lugar que você conheceu lá? Nos Estados Unidos a gente foi pra Nova York, foi pra Washington umas 2 vezes, 3. Chicago. Nossa, eu tô ficando velha, já faz tempo, já tô esquecendo das coisas. E eu sempre pensava, eu acho que eu nunca vou esquecer, mas aos poucos você vai perdendo a memória, né? O tato. Trouxe nem uma caneca de cada a lugar, sensação. não, pra lembrar? Não trouxe de cada lugar, mas da maioria. Trouxe de Miami, da Disney. Fui pra Miami, pra Você foi pra Orlando. Disney? Fui pra Sério? Disney. Fui. É um sonho, vá. Só vá. Não sabia. Não sabia. Sério, Lamara? Naquela época Fui. tinha Instagram, não? Não me lembro. Orkut Facebook era. era mais na moda, né? Facebook era na moda. Até hoje ainda tem álbum no Facebook, e tem inclusive meu álbum da Disney. Eu perdi a senha do Facebook, agora só Jesus. E como é que funciona essa parte de mudança pra você? Porque você chegou, depois que você casou, você já foi embora. Aqui no interior, na igreja pequena, né? A nossa igreja é grande, mas ao mesmo tempo ela se torna pequena porque é a cidade pequena, então todo mundo se conhece. E aí o costume a gente casa, a gente muda de conjunto, tá? O conjunto de mocidade, como outros de juventude, aqui a gente chama mocidade mesmo. E aí tem os conjuntos, né? E aí vai pra mocidade e depois que casa vai pro conjunto das senhoras. Você já não teve essa realidade. Assim que você casou, você já foi embora. Você foi pra onde nessa época? Eu fui pra Salvador. Salvador. Realmente me mudei um pouco, né? Às vezes eu ficava pensando, até hoje eu penso, será que eu vou acostumar a parar num lugar só? Porque sempre foi essa a dinâmica. E pra falar bem a verdade, eu gosto. Eu gosto da sensação de lugar novo, de pessoas novas, sabe? É claro que a gente sente muita saudade de casa. É muito difícil, você sabe mais do que ninguém, né? Que é muito difícil se adaptar, porque não é só que falta as pessoas com quem você estava acostumada a conviver, mas a dinâmica da cidade é muito diferente de cidades maiores. Quando eu fui pra Mossoró, eu não senti tanto impacto, primeiro porque eu conseguia vir muito pra cá, né, nos finais de semana. Uhum. E lá, era como se lá fosse uma vida paralela, porque lá eu só estudava. Lá era a hora de estudar, vinha pra cá, tinha uma vida normal, tipo assim, ia pra igreja e tal. E antes da gente casar, o Reginaldo tava com um contrato em Canoa Quebrada. E não sabia pra onde ia depois. Mas essa, fazendo parte daquela conversa do propósito, era uma coisa que a gente já tinha bem clara. Não tinha emprego aqui na região, pra área dele. E sabia-se que a gente ia viajar bastante. O primeiro emprego dele foi em Goiás, a gente pensava que ia morar lá, só que aí aconteceu uma série de fatores e tal, saiu de lá, veio para esse contrato em Canoa Quebrada, que foi inclusive providência divina, porque foi exatamente o contrato, não era uma carteira assinada, um registro. Esse valor do contrato foi o suficiente pra gente casar, pra não ficarmos devendo nem um centavo de casamento, nem nada. Foi milimetricamente calculado. Então, quando acabou o contrato, do nada ele recebeu uma ligação. Se eu falar pra você que o Reginaldo nunca procurou emprego,
Nunca. Deus sempre abriu a porta, sabe? A Bíblia fala que Deus abre portas e janelas. Porta é até esperado, mas janela é aquilo que é totalmente inesperado para você. Então, muitas vezes Deus abriu janelas onde não se esperava e a pessoa ligar para ele e falar: olha, tem um emprego aqui para você, te esperando, você vem? Mesmo sem ele ter se inscrito, nada. Nada. Aí foi para Salvador. Antes da gente casar, uns meses, acho que uns 2 meses antes, uns 3 meses antes, ele recebeu essa oferta em Salvador para um emprego totalmente diferente. Para nossa região, para nossa realidade, não existe, né? Que é a concessão de rodovias. Ele trabalhava numa empresa que cuidava do pedágio na única concessão de rodovia que tinha no Nordeste, que era lá em Salvador. Hoje em dia parece que já tem outra no Piauí e tal, mas essa era a única, entre Feira de Santana e Salvador. Ele falou: amor, nós vamos? E a gente tava noivo, se preparando pra casar já, né? Eu falei: vamos, vamos, fazer o quê? Já tava escrito no contrato, né? Já tava no nosso contrato de fidelidade, digamos assim. E nós tínhamos uma premissa básica, é uma espécie de acordo nupcial. Nunca, jamais moraríamos separados. Uma vez casados, depois de um namoro tão turbulento, de ficarmos até 1 ano e meio separados sem se ver, que a gente não conseguia muitas vezes nem fazer Skype com frequência, nós decidimos, nós nunca vamos morar separados. Porque essa é também uma realidade daqui, né? Que às vezes os maridos vão trabalhar no Sudeste, no Sul, e as esposas ficam aqui, e os maridos vinham a cada 3 meses, a cada 6 meses. A gente tinha certeza que a gente não queria isso pra gente. Então, nós firmamos um acordo que a gente tinha que ficar junto. E aí ele foi na frente, foi tudo muito conturbado. O Reginaldo experimentou o terno para casar no dia anterior ao casamento, porque ele só veio uns 3 dias antes de casar. Deus. Já trabalhando lá em Salvador. Sabe assim, eu acho que funciona muito bem a mudança para mim, porque eu acho que eu não presto muita atenção no que tá acontecendo. Foi igual quando eu fui pros Estados Unidos. Eu não tava muito bem entendendo. Eu tava tão empolgada, casamento, lembrancinha, docinho, que eu não tava pensando que quando terminasse a festa, quando eu voltasse da lua de mel, eu ia pegar minhas malinhas e ir embora. Acho que eu não tinha feito a matemática ainda na minha cabeça. Eu acho que Deus às vezes permite isso, realmente. Que é pra gente não se assustar. E quando nós chegamos lá, Mossoró tem, 70... Eu esqueci quantos habitantes tem Mossoró, mas é uma cidade ainda de pequeno porte. Era a maior cidade que eu já tinha morado. Quando eu fui pra Salvador, gigantesco. Eu me assustei um pouco. A gente não tinha carro, então nós estávamos naquela vida de ônibus. Uma cidade perigosa. Nós morávamos no centro administrativo. Então, você sabe, à noite, em cidade grande, no lugar comercial, não tem nada, não tem ninguém. Não tem um ser humano. E aquela promessa que eu tinha feito a mim mesma, que eu não casaria sem me formar, então, mas não tinha mais como a gente esperar mais 1 centavo, né? Porque já ia ficar mais longe de novo, ele já tinha se mudado para Salvador, então a gente resolveu se casar faltando ainda 1 semestre da faculdade. Ah, foi? Foi. E foi muito difícil, porque quando você tem que fazer aproveitamento de disciplina... Ah, então você terminou lá a sua faculdade? Eu me formei em Salvador. O processo de aproveitamento de disciplina demorou quase 1 semestre para eu conseguir aproveitar, sendo que eu estava indo de uma universidade federal para uma universidade particular, porque se eu fosse para a federal de lá, ainda ia acrescentar mais 1 ano, porque as disciplinas não batiam, carga horária e tal. Só que eu entendi que tinha chegado o tempo. Eu poderia muito bem dizer, Reginaldo, não, a gente vai casar só daqui a 6 meses. Mas eu sabia que era o momento. Deus já estava falando no nosso coração. No dia que a gente foi noivar, que ele me pediu em casamento, né? Assim que eu cheguei dos Estados Unidos, eu acho que eu cheguei no final de dezembro, mais ou menos no começo de janeiro, que ele me pediu em casamento, ele falou assim: não faz mais sentido que a gente esteja separado. Porque o que Deus tem para fazer na nossa vida já agora está começando a se mover, já é junto. Então já está na hora de avançar essa casa. E aí a gente ficou mais 1 ano noivo e depois se casou. Chegando em Salvador, foi um choque muito grande de realidade, de ir para uma cidade grande, da igreja ser distante, de não ter essa proximidade com as pessoas, com a comunidade da igreja, por não conseguir morar perto da igreja. Foram vários desafios, muitos desafios, mas em todos eles a gente viu a mão do Senhor e viu que Deus estava mudando a gente de nível. Quando a gente chegou lá, Deus falou ao nosso coração que tinha acabado o tempo de ser servido,
Graças a Deus, aqui na igreja nós tivemos, né, um amparo muito grande, não só do nosso pastor, mas das pessoas. Você sabe que aqui você é muito amparado, você é discipulado, não só pelo pastor, mas pela igreja. Eu já contei isso várias outras vezes, que eu era adolescente, mas eu andava com Lorena e, por tabela, andava com as irmãs mais velhas, né, que é a mãe de Lorena e tal. Esse era meu ciclo de amizade quando eu tinha 13, 14 anos. Então, essa casa aqui é uma casa pra mim muito familiar, porque foi nesse lugar, foi nessa casa que eu aprendi a orar. Foi com a irmã do Carmo, foi com a irmã Lúcia, foi com essas irmãs que eu aprendi a orar, aprendi a fazer campanha, aprendi a interceder pelas pessoas. Então, eu fui discipulada não só pelo pastor, não só pelo conjunto, pela liderança dos jovens, mas por essas irmãs. E eu vejo que isso que foi plantado na minha vida lá atrás rende frutos na vida de outras pessoas até hoje, através da minha vida. Então, quando eu cheguei em Salvador, Deus falou conosco. Acabou o tempo de ser servido, de ser alimentado, de ser discipulado, de ser cuidado. Agora é tempo de cuidar, de discipular, de interceder, de plantar em outras vidas o que já foi plantado em vocês. E eu confesso que eu fiquei com medo, porque eu não sabia o tamanho da responsabilidade. Quando a gente começou a servir na igreja lá, colocaram a gente no ministério bem desafiador, que era um ministério de intercessão. Do que se trata o ministério de intercessão? Era um grupo que tinha que estar sempre em jejum, oração. Era aquele pessoal que faz aquelas pequenas expulsões de demônios. Eu disse, Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui, Senhor? Eu me inscrevi para ser regente de conjunto, eu não sou isso aqui não. Mas Deus começou a revelar que o que Ele tinha para nossa vida era muito maior do que a gente tinha pensado, que a gente não ia ficar, sabe, na superfície, que a gente precisava mergulhar, porque Deus tinha muito mais para fazer através de nós. Glória a Deus. Então, quando vocês depois foram para Salvador, depois passaram quanto tempo em Salvador? 2 anos. Aí depois se mudaram de novo. 2 anos depois, o clima do trabalho, a vida agitada de Salvador, e por ser... É um lugar perigoso. Capital tem uma dinâmica de vida diferente. E surgiu essa oportunidade de ir pro interior de São Paulo, Ribeirão Preto. E o Ginaldo falou, a gente vai? Eu disse, já, vou arrumar as coisas. E eu sabia que ia ser muito bom pra ele, uma fase totalmente nova pra ele. Eu tinha acabado de me formar, tava super empolgada também, né? Ai, engasguei. Fala tanto que engasga. Normal. Pegou o Gabriel. Eu tinha acabado de me formar, vou voltar pro mesmo lugar. E aí surgiu essa oportunidade de ir pra Ribeirão Preto. Arrumamos as coisas, como a gente morava num apartamento mobiliado em Salvador, foi tudo muito rápido. Fizemos as malas com coisas, né, livros, objeto pessoal, e fomos pra Ribeirão Preto. E eu adorei a cidade, assim, desde o primeiro dia, desde o dia que eu pisei lá, eu falei, nossa, gostei daqui. Senti uma vibe legal, gostei daqui. Me apaixonei, ficamos 5 anos em Ribeirão. E lá, a premissa básica para alugar um apartamento foi ser perto da igreja. Falei, nós não vamos mais morar longe da igreja, porque dificulta muito a nossa vida. Em Salvador, como a gente morava longe, era muito difícil, a gente só conseguia ir aos domingos. Foi muito difícil, sabe? Nossa vida, eu não diria vida espiritual, mas a parte de relacionamento com a igreja, de ter amigos próximos. A gente se sentia muito isolado, muito ilhado. Mas Deus é tão bom que ainda colocou uma família, assim, muito abençoadora na nossa vida lá. Deus sempre manda, né? Deus sempre manda. Porque Ele sabe que se não mandar água no deserto, como fez pra Agar, a gente morre. E uma família lá foi aquele cantil de água no deserto pra Agar. E o filho dela. A família Franca. Lá a igreja era a Assembleia de Deus igual a nossa daqui, só que eles trabalhavam com um sistema de células, que chamava grupo familiar. Em cidade grande, o evangelismo ele é muito dificultado. Você não consegue fazer esse evangelismo de rua. E principalmente porque a igreja ficava num bairro mais nobre, as pessoas não viam com bons olhos. Quando a gente panfletava, quando conversava com as pessoas na rua, as pessoas não ficavam tipo, quem é essa gente que quer conversar comigo, sabe?
Então, a estratégia que a igreja adotou foi a de célula, de grupo familiar. E uma família colocou a célula, era mais próxima da nossa casa, era por proximidade, né, que eram divididos as equipes, e a gente ficou na célula deles. Eu não tenho como mensurar o tanto que eu aprendi com essa família, com a família Franca. Era uma família, um pai, mãe e 3 filhos, 2 gêmeos. Nós aprendemos sobre servir a Deus, servir as pessoas, servir a igreja. E eles nos abraçaram de uma forma como filhos. E é curioso que eles tinham uma spin. Eles tinham 3 filhos, né? Se fosse um carro de 5 lugares, não caberia, mas tinha uma spin, cabia nós 2 lá atrás. Então, nós somos devidamente adotados. Um beijo pra família Franca. E eu creio que Deus colocou eles na nossa vida pra gente aprender a abraçar pessoas, no sentido de incorporar pessoas à nossa família espiritual, digamos assim. Então, quando a gente foi para Ribeirão, nós tínhamos isso muito claro. Vamos morar perto da igreja. E era na esquina a igreja. Seguimos a risco, o apartamento era assim, a igreja era na esquina, dava pra ver a igreja, pra ter certeza que a gente ia poder criar Mas aí vínculos. primeiro vocês escolheram a igreja ou vocês escolheram a casa perto de alguma igreja? Nós escolhemos a casa perto de uma igreja que a gente já tinha dado uma sondada, era uma congregação, né? Não era a sede. Nós tínhamos dado uma sondada na sede, já tinha visto que tinha orquestra, né? Porque meu marido é músico, pra ele é de fundamental importância. Instrumentista de sopro, né? Quer saber de orquestra. Entendo. Aí ele disse, olha, tem uma congregação nesse bairro que o pessoal já falou que é um bairro legal. Era um bairro que tinha tudo, não precisava nem sair no centro, que já era um bairro autossuficiente. Nós amamos o bairro, conseguimos um apartamento perto da igreja, é aqui que vamos ficar. E Deus abençoou a gente poderosamente. Na primeira vez que a gente foi na igreja, eu falei, nós vamos ficar aqui. É bom quando a gente encontra uma casa assim, né? A igreja era perfeita, maravilhosa? Não. Como nenhuma. Como nenhuma outra, porque não tem como um corpo feito de células defeituosas ser perfeito. Então a igreja tinha defeitos, mas era uma igreja muito amorosa. Eu não consigo nem explicar como é que você chega num lugar do nada, 6 meses depois você já tá liderando os jovens daquela igreja, se não for a mão do Senhor. Em Salvador, com pouco tempo a gente já estava... Era uma preocupação que eu tinha. Você falou da dinâmica daqui, né? Que a gente sai do conjunto de mocidade, vai para das senhoras e o marido, ou ele vai para o grupo de apoio, ou ele vai ser aspirante. Senhores também agora. Agora tem grupo de senhores. Ou então ele meio que fica apagado, solto, sem saber o que fazer. E quando chegou lá, primeiro que lá não era muito comum as pessoas casarem jovens. Quando a gente chegou lá, todo mundo pensava que a gente era namorado. Quando descobriram que a gente era casado, nossa, não acredito, que interessante. O curioso caso desse pessoal que casou com 20 e poucos anos. Todo lugar que eu e Caio chegamos também desse jeito. Aí eles, não, então vocês precisam estar engajados com jovens, porque vocês vão dar bom testemunho pra eles, sei o quê. E rapidamente a gente já estava envolvido em organização de retiro, e não sei o quê, e com conjunto. Foi muito rápido, mesmo não conseguindo ter um relacionamento tão próximo com as pessoas por conta da distância, da rotina, a gente conseguiu servir muito a igreja. Quando a gente chegou em Ribeirão, a mesma coisa. Acho que com 3 meses eu estava dando aula na escola dominical. Com 6 meses a gente era líder dos jovens de lá. Quando já era pastor da igreja. Nós saímos de lá, os irmãos diziam, só não dão uma bênção apostólica, o resto pode colocar que eles fazem. Mas Ribeirão Preto, se eu pudesse definir o nosso tempo lá, foi um tempo onde Deus nos mostrou que todos temos talentos. Que as nossas habilidades, os nossos talentos, eles são dados com um propósito. Eu descobri tanta coisa que eu não sabia que eu era, sabe? Tanta coisa, criatividade, organização, coisas que eu não conseguia aplicar na minha vida, mas que Deus me deu para eu aplicar na obra do Senhor e aos poucos trazer para minha vida também, né? Mas, o Reginaldo, ele sempre falava, olha, você fala, eu não falo não. Tipo assim, microfone pra mim é tudo. É igual aquele vídeo, naquele meme, microfone pra mim é tudo. Eu sempre gostei de falar, de microfone, de luz, de tudo. Nunca tive problema com isso. Desde muito cedo, eu gostava muito de apresentar, fazer apresentação na escola, de peça. Então, eu sempre tive um relacionamento muito bom com o microfone. E o Reginaldo sempre foi muito calado. Só que vocês que são mais de perto sabem muito bem que Deus tem um agir diferente na vida dele. Que tem um
um relacionamento muito pessoal com ele e que ele não é daquele tipo de pessoa que, se a gente tiver num culto, numa oração, num lugar que vai, sabe, que vai se manifestar de uma forma muito espalhafatosa, mas Deus tem um relacionamento muito íntimo com ele. E às vezes, quando a gente namorava, eu não conhecia, eu não entendia, mas quando eu casei, eu entendi que a forma como Deus falava com ele, como Deus agia na vida dele, era totalmente diferente da minha. E isso completava o nosso ministério um com o outro. E quando a gente chegou na igreja de Salvador e de Ribeirão, os nossos pastores souberam trabalhar muito bem com isso. Por mais que o Reginaldo não fosse aquela pessoa que quisesse estar no púlpito, pregando, falando, mas ele tinha um evangelismo pessoal com jovens muito grande, um testemunho muito comprido, né, do quanto que Deus foi fiel nas nossas vidas durante o nosso namoro, durante a nossa vida na faculdade. E isso impactou muito a vida dos jovens a quem nós pudemos nos aproximar. E é isso que eu falo, Deus foi despertando talentos, nos dando habilidades para ser usado a favor na obra dele. E como estar em tantos lugares, vou voltar agora um pouquinho na parte que você, agora mesmo, tanto casado como solteiro, você foi para mais lugares ainda, né, do que a Ginaldo. Depois que casaram, começaram a se mudar. Mas tem uma hora que você chega num lugar e você, desde da hora que você sai em casa, nada é como sua casa, né? Nada é como a casa dos seus pais, ou a sua cidade que você nasceu, a igreja que você cresceu. E como tinha algo que você fazia ou que você via em algum lugar que você se sentia em casa. Não, agora eu tô me sentindo em casa. Agora eu tô me sentindo mais realmente mais aconchegada, como se fosse realmente o meu lar. Tinha alguma coisa parecida com isso? É curioso que, para quem sai da sua cidade, né? No podcast piloto, você entrevistou o Fabiano, ele falou muito dessa questão, Fabiano e Patrícia. Mas um fato curioso sobre quem sai de casa é que é como se você meio que perdesse seu lar. Porque quando você volta, tudo diferente. É como se aqui também não fosse mais sua casa. É verdade. Você fica um pouco sem teto. Você não se sente assim? Sinto. Porque a vida continua. Você sai daqui e pensa que fica tudo como era antes. Veja o quanto nossa igreja mudou, né? Em tão pouco tempo. Tão pouco não, né? Porque já faz tempo que eu saí daqui. Faz mais de 7 anos. E voltar pra cá não quer dizer que eu esteja voltando pra casa. Na verdade, o sentimento que eu tive foi que eu me mudei pra outra cidade. Pra mim, eu saí de Barra Bonita, que era a cidade que eu tava morando agora, pra Tabuleiro do Norte. Depois que casou, então. Sim. Pra mim, eu saí de Barra Bonita pra Tabuleiro do Norte. Uma nova mudança, uma nova cidade. É óbvio que é totalmente diferente. 4ª cidade, Tabuleiro do Norte, então. É totalmente diferente porque, por mais que a gente passe muito tempo sem se ver, existe algo, né? Uhum. Existe um elo entre nós muito grande que vem da nossa adolescência. Nós compartilhamos muito momentos juntos. Toda a minha família tá aqui, os meus irmãos, meu sobrinho que tá na barriga, que eu tô tendo essa oportunidade de participar desse momento mais de perto, com uma coisa que dói muito quando você tá longe. É ver as coisas acontecer na vida da sua família e você não pode participar. Então, mas de certa forma, você fica meio que sem teto, né? Você não pertence a lugar nenhum mais. Mas eu acho que isso é uma sensação, de certa forma, cristã até, porque nós não somos daqui. Meio que a gente não se acostuma tanto no lugar, porque eu sei, e Deus já fez promessas pra nós que levaria a gente pra outros lugares. Então eu sei que não é bom que eu fique tão acostumada aqui, porque se precisar sair de novo, eu vou sofrer mais. Então eu tô em paz. Eu me lembro que quando eu fiz o cursinho pra passar na faculdade, eu queria morar em Fortaleza, queria fazer odontologia, queria estudar na UFC, queria morar lá. E aí, tudo mudou. Eu ganhei uma bolsa em outra faculdade, em outra cidade, tive que voltar para casa dos meus pais. E não que eu não gostasse da casa dos meus pais, é muito bom você ser bem cuidado, você ter ali, sempre a sua família, só que foi um tempo muito de crescimento para mim, quando eu fui para Fortaleza, que eu, entre aspas, morava sozinha, morava com as amigas. Então não tinha meu pai, não tinha minha mãe, para sempre estar me dando alguma coisa, para me ajudar. E aí, quando foi realmente tudo muito diferente. Eu esqueci o que eu ia falar, gente.
Deixa eu voltar aqui. Que aconteceu tudo diferente. Deixa eu aproveitar pra fungar. O que é que a gente tava falando antes? Que Você você... tá bem? Tá com dor de cabeça ainda? Você tava falando que você tinha planejado X pra faculdade. Aí aconteceu tudo diferente. E você tava falando do que antes? Eu tava falando que a gente fica sem terra. Eu tava falando que a gente vai embora e quando volta, Pronto. vai. E aí, quando eu queria ficar lá, em Fortaleza, fazer tudo lá. E aí o Senhor mudou o quadro totalmente. Voltei, a minha faculdade foi em Aracati, eu ganhei uma bolsa. E um curso diferente também, que era minha segunda opção, mas que eu achava que não ia fazer a segunda, ia fazer a primeira mesmo. E aí, ou seja, voltei para casa, voltei para Tabuleiro do Norte. Depois que eu voltei, eu me acostumei. E aí eu me formei. E aí eu queria ficar aqui, queria trabalhar aqui, em Tabuleiro. Eu queria uma casa aqui, queria construir a minha casa. Só tem um terreno até agora lá. E aí sempre eu ia no terreno com o Caio, antes da gente casar, a gente ia lá olhar. Parecia que só a gente olhar, as paredes iam se levantar. A vontade era tão grande de construir a casa que a gente sempre ia lá. Ficava mandando capinar, os matos crescendo e a gente capinando de novo com fé de que um dia a gente ia construir aquela casa. E aí quando, enfim, eu me acostumo, aí Deus volta pra Fortaleza. Mas eu não quero, volta pra Fortaleza. Tá bom. Aí, vamos passar lá quanto tempo? Não, é temporário, né? Uns 3 meses, 4 meses, só na época do Covid. O Covid se estendeu, a vaga do emprego apareceu, e aí, Deus, pronto, né? Agora a gente volta, e aí as portas se fecham em Tabuleiro e se abrem. Parece que quanto mais a gente quer voltar, mais se abre. Aí, esses dias eu tava comentando e disse, eu acho que eu já tô começando a aceitar essa realidade de morar em Fortaleza. Não vou dizer isso, tá, Deus? Pro senhor não ficar me mexendo de novo. Porque eu tava com a impressão de que quando eu realmente me estabilizasse ali, eu ia ser arrancada pra outro lugar de novo, eu ia pra outro lugar. Não que eu não goste de coisas novas, mas aí eu andou, sabe? Assim, eu me lembro que quando eu tava indo pra Fortaleza, era temporário, quando a gente recebeu a proposta na época do Covid. E aí eu tava arrumando e eu gosto muito de caneca. Caneca, assim, representa algumas coisas, assim, sempre eu consigo colocar algo, tipo assim, eu fiz a caneca do Godcast, eu vou em um lugar, eu tento comprar uma caneca, eu tenho um amor por caneca. E aí eu me lembro que eu tava tirando algumas canecas que iriam marcar, eu disse, essa caneca aqui, ela não marcou nada ainda na minha vida, então eu vou levar ela pra Fortaleza, e ela vai ser, aí, como era uma casa improvisada, a gente ficou numa casa pequenininha, e aí a gente levou tudo de improviso, era um colchão, a sapateira da minha mãe foi nosso guarda-roupa, porque a gente tinha nossa casinha aqui alugada, mas tinha nossos móveis, a gente, como era só 4 meses, eu não vou tirar tudo e voltar de novo. E aí a gente foi pegando uma geladeira de uma pessoa que não precisava mais, e aí eu levei, tipo, algumas canecas, levei alguns talheres, e aí eu me lembro que quando eu tava tirando, eu gravei uma story e postei sobre, tipo assim, a mudança, né? Sobre às vezes, a dificuldade, às vezes, de mudar. E aí uma pessoa falou pra mim, aproveite, porque talvez um dia você vai sentir falta disso. Então aproveite esse tempo que você tá lá. Seja 4 meses, aproveite, porque depois que você voltar, talvez você iria querer ter ficado mais. Então aproveite cada momento. E depois que eu ouvi isso, eu disse, eu vou aproveitar. Então eu uso isso hoje com muita coisa. Por mais que seja, às vezes, doloroso algo, não, mas eu vou aproveitar. Porque talvez eu vou sentir falta. Então eu vou aproveitar esse momento. Porque o bom de você ter uma vida assim com propósito é de você saber que tudo vai ter um propósito, tudo vai ter sentido. Mesmo que não faça sentido agora, vai fazer um sentido algum dia. Por mais que seja, às vezes, algo muito difícil de você acreditar que vai fazer sentido na sua vida, mas alguma hora aquilo ali vai fazer sentido. Então a gente só precisa realmente crer que a gente está vivendo com um propósito e aquilo ali um dia vai fazer sentido. Porque quando a gente acha que tudo que acontece foi obra do destino, foi obra de... Não, isso daqui foi por acaso. Nada por acaso. Eu acredito que tudo realmente Deus, até o que dá errado, é certo para Deus, porque Ele vai fazer aquilo ali se transformar para cooperar, para o meu bem, como diz Romanos 8:28. Tudo coopera para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Seja para o meu bem, ou seja para o bem de outra pessoa, mas eu creio que isso vai cooperar. Então, essa é a vantagem assim, da gente viver acreditando que a nossa vida tem um propósito. Acho que a gente vive mais feliz. Por mais que esteja algo muito difícil, não, mas isso daqui vai cooperar
para alguma coisa. Parece que a gente consegue passar na prova, assim, de uma forma... Não vai facilitar, mas ameniza ali, como se fosse um consolo. Faz sentido. Faz sentido. Deus não desperdiça nada. Nem o dia bom e nem o dia ruim. E aí, Fernanda, eu me lembro que eu já passei muito por isso. De eu estar em um lugar e eu precisar... isso quando às vezes acontece quando a gente não tem muita identidade ainda firmada, né? A gente não tem uma identidade concreta. Eu não sei com quantos anos, as psicólogas aí me digam se tem... Com quantos anos a gente consegue firmar nossa identidade ou se é até morrer a gente vai construir, né? Alguma coisa assim. Porque eu me lembro que eu sempre tive uma autoestima muito baixa. Então eu chegava para as pessoas, por exemplo... eu olho para Fernanda e eu vejo a referência de Fernanda como conhecimento para mim, como inteligência. A Fernanda foi para outro país, a Fernanda foi fazer um intercâmbio. Então, assim, por vezes eu poderia ter vergonha de falar na frente de Fernanda alguma coisa, não vou falar na frente de Fernanda, pode ser que eu passe vergonha, pode ser que eu não saiba falar essa pronúncia aqui, pronunciar isso realmente em inglês, já que ela já foi para os Estados Unidos, ela sabe muito bem. Então, por muito tempo, essa identidade minha foi difícil de realmente de criar, dela ser realmente estabelecida, porque como eu me sentia inferior, eu sempre chegava em algum lugar e eu não conseguia ali mostrar realmente quem eu era, acabava às vezes mostrando algo que eu não era, não por eu ser falsa, não por eu, ela é cínica, ela tá tentando mostrar outra coisa, às vezes eu nem sabia como é que eu mostrava quem eu era. Como era pra você chegar nos lugares e em tantos lugares. E não sei se você teve algum momento da sua vida que você enfrentou ou baixa autoestima ou alguma coisa tipo assim, eu tenho essa dificuldade de me socializar. Socializar, eu acho que não é o seu caso, né? Mas às vezes a pessoa tem algo que a gente não sabe, que a pessoa tem alguma dificuldade, né? Então, como era pra você chegar em outro país e mostrar, não, eu sou capaz? Porque às vezes, assim, quando o cearense chega num lugar, um nordestino chega em um lugar, já é um pouco reprimido. Chega em São Paulo, já é uma dificuldade. Imagina indo para outro país, porque eu acho que os Estados Unidos não sabem nem o que é Nordeste, não sabem nem o que é Ceará, quanto mais Tabuleiro do Norte. Então, como era? Seja em outro país ou em outra cidade que você passou, que você chegava lá e disse, não, essa Fernanda aqui sou eu. Você sempre chegava já, essa aqui sou eu e acabou. Eu tenho 1,54 m, então acho que a baixa autoestima já está embutida. Na verdade, assim, eu não diria baixa autoestima, mas é o que você falou. Identidade não firmada. Eu acho que eu voto na segunda opção. Você falou, será que chega uma hora que firma ou que eu acho que até você morrer você está trabalhando nisso. Mas chega a idade adulta, eu acho que por volta dos 30 anos, você tem mais ciência de quem você é. E se você não tem, você precisa buscar. Por favor. Por favor. Mas eu sempre tive essa preocupação de querer agradar as pessoas. E eu acho que é uma doença feminina bem comum. Eu sempre fui muito falante. E às vezes, quando você fala muito, você acaba mostrando isso. Você mostra mais do que o que você é. Tipo assim... Não é aquilo que você queria dizer, mas você fala tanto que se perde nas palavras. Às vezes tentando mostrar quem é, pra ver se as pessoas lhe compreendem. Tentando ser legal, entendeu? Eu acho que eu passei muito tempo, principalmente na adolescência, tentando ser legal, tentando ser engraçada. Minha família tem essa veia de ser engraçado pra, né, pra fazer amizade e tal. Se você prestar atenção nos meus irmãos, eles são assim também. E não que seja um problema, né? Mas a gente tem essa veia cômica pra fazer as pessoas rirem, pra fazer amizade mais fácil com as pessoas. Então, não tinha muito problema de me socializar. Mas, ao mesmo tempo, parecia que, sabe, não era totalmente quem eu era. Ou então que eu tô tentando sempre agradar alguém. E eu acho que leva tempo pra você entender que você não precisa agradar ninguém, a não ser a Deus. E, pra mim, uma das coisas que foi mais difícil na minha vida, de todas essas mudanças, foi quando eu fui pra Salvador, que eu casei, foi viver sozinha. Porque a minha vida inteira eu sempre fui muito rodeada de pessoas. Por tentar ser essa pessoa engraçada, por ser sempre muito sociável, eu sempre tive rodeada de muitas pessoas. Na escola, na igreja, em casa, sempre tive muitas amigas, sempre fizemos muitas coisas juntas. Eu me acostumei a fazer tudo com alguém. Vamos fazer
tarefa de casa, vamos lá pra Joyce, estudar lá na casa de Joyce. Vamos fazer o trabalho, vamos pra casa de fulano. Sempre tinha muita gente pra fazer tudo. Eu pensava que quando fosse pra faculdade isso ia mudar, porque as relações são diferentes, mas não, eu tinha um grupinho, era o meu grupinho do intercâmbio, todos foram pra intercâmbio, porque a gente, sabe, era muito unido. Uhum. Então eu sempre tive essa rede. Quando eu casei, o Reginaldo trabalhava, no primeiro ano de casamento, o Reginaldo trabalhou até as 7, 8 da noite, todos os dias. Meu apartamento não tinha sacada, não tinha varanda, era uma janela. Numa cidade enorme que eu tinha medo de sair sozinha. Foi a primeira vez na minha vida que eu me percebi sozinha. E aí isso, sabe, meio que mexeu com identidade, com tudo. Eu não conseguia ficar sozinha. Não fazia sentido pra mim ir no mercado sozinha. Eu não tinha acabado a faculdade, né? Tava no último semestre. Não fazia sentido estudar sozinha. Foi uma crise muito grande pra mim de me perceber sozinha. E eu acho que isso também pesou um pouco pro Reginaldo, né? De pensar, nossa, eu tirei ela da zona de conforto, mas Deus precisava trabalhar isso na minha vida, porque até quando eu ia viver... Eu não conseguia ficar sozinha em casa, Lamara. Se falasse assim, vai sair todo mundo de casa, vou sair também. Vou ficar fazendo o quê sozinha? E hoje... eu mudei completamente isso na minha vida. Hoje eu gosto de ficar sozinha. Eu até falei pra você que eu adotei uma prática de sempre uma vez na semana, uma vez, sei lá, a cada 15 dias, sair sozinha pra ficar comigo mesma, com a minha companhia, pra organizar pensamentos, pra planejar alguma coisa, um tempo pra mim mesma. Uhum. Mas lá atrás, quando eu casei, foi muito difícil, muito difícil. E aí isso mexeu um pouco com a minha identidade. Porque eu pensava, nossa, eu não sou assim. Eu não sou triste. Eu comecei a ser uma pessoa triste. Porque eu passava muitas horas sozinha. Quando meu marido chegava, eu sugava toda a energia dele, querendo falar todas as milhões de palavras que eu não tinha pra quem falar. Gente, aquele marido meu é um santo, ele sofreu demais, você não tem noção, não. Então, isso... Aí, quando eu chegava na igreja, acho que eu era muito chata. Porque eu queria falar o tempo inteiro, né? Porque eu não tinha com quem conversar. Uma vez eu chamei uma moça da igreja e falei, ei, vamos tomar um café? Queria fazer uma amizade sincera, né? Sincera mesmo. A moça falou assim, não, eu não saio. Aí eu, como assim? Não, eu só trabalho e vou pra igreja. Isso lá Lá em São Salvador. Paulo, Salvador. Aí eu, gente, eu vou morrer nesse lugar. E só que esses 2 anos que a gente ficou lá foi assim bem difícil, mas depois que a gente conheceu a família lá que eu lhe falei, a família Franca, que nos adotou de uma forma, mudou muito disso. Nós ficamos muito amigos, nós aprendemos muito com eles. E nesse tempo Deus começou a tratar isso em mim, a minha personalidade. Foi só aí, Lamara, eu tinha 22 para 23 anos. Só com 22 anos que eu vim entender que eu precisava me conhecer. Eu sempre achei isso balela, sabe? A gente precisa se conhecer. Eu achava isso uma balela. Gente, que conversa besta é essa? É falta de maturidade não perceber que isso é verdade. Aquele livro muito famoso no mundo inteiro, A Arte da Guerra. A arte da guerra consiste em conhecer o campo de batalha, conhecer o seu inimigo e conhecer a você. Conhecer as suas armas, conhecer as suas estratégias, saber suas fraquezas. Eu, com 22, 23 anos, eu não conhecia quais eram as minhas fraquezas. E você sabe o que acontece com quem não conhece a sua própria fraqueza? O inimigo descobre ela primeiro. E aí ele começa a atacar a sua fraqueza. Verdade. Um dia o Reginaldo falou assim comigo, Fernanda, eu estou bem, eu estou muito bem emocionalmente, espiritualmente, só que você não tá. E o inimigo sabe disso. E para me atingir, ele vai investir na sua vida. E assim começou a acontecer. Comecei a ficar muito ansiosa e com muita insegurança pra tudo. Isso tudo em Salvador. E aí a gente começou, eu e o Reginaldo, a gente conversa muito sobre tudo. Sempre foi assim. Sempre, sempre, sempre. Desde o começo do namoro. E eu falava tudo pra ele, olha, eu não tô me sentindo bem. Eu me sentia muito depressiva. Porque eu passava o tempo inteiro dentro de um apartamento fechado. Quando eu saía, eu pegava um ônibus pra atravessar a cidade pra ir pra faculdade num lugar que eu não conseguia fazer relacionamento com ninguém na faculdade, porque todo mundo já tava no último período, então ninguém queria um negócio de conversar, estudar junto, nada. Aí me tornei monitora e tal, e aí aos poucos fui conhecendo mais pessoas. Mas pra mim esse período foi muito difícil. Só que me ensinou, me fortaleceu.
Foi aí que eu descobri, não, tá tudo errado, eu preciso me conhecer, tá tudo errado, eu não me conheço, eu não sei quem eu sou, não sei quais são as minhas fraquezas, não sei o que é que tá dentro da minha cabeça que tá me impedindo de ser uma pessoa, de ser normal, de ser como eu era antes, de ser a Fernanda que eu era em Tabuleiro. Por que eu não tô vivendo todos esses problemas? É porque eu não me conhecia. E às vezes a gente foca em culpar Deus, né? Nossa, mas por que Deus me trouxe pra cá? Por que tá acontecendo isso na minha vida? Por que eu tô tão isolada? Quando, na verdade, Deus tá só dizendo, eu coloquei você aqui porque eu preciso que você aprenda isso, isso e isso pra te levar mais longe. E eu não ia sair dali se eu não tivesse aprendido sobre tudo isso, sobre a importância de cuidar de mim, de cuidar da minha mente, de entender que nós somos corpo, alma e espírito. Então eu preciso cuidar do espírito, da alma e do corpo. Eu preciso cuidar da minha saúde física, mas preciso cuidar da minha saúde emocional. E a minha vida inteira, adolescência, tudo a gente demoniza. Ai, porque é falta de Deus. Depressão é falta de Deus, ansiedade é falta de Deus, tudo é falta de Deus. Quando, na verdade, são sinais físicos, fisiológicos do seu corpo dizendo, você precisa cuidar da sua vida sentimental, emocional, da mesma forma que você cuida do seu corpo, que você escova o dente. Você precisa cuidar da sua mente todos os dias, assim como você escova o dente várias vezes ao dia. E se você não sabe disso, pode ficar tranquilo, que o inimigo sabe. E aí ele vai começar a entrar nessas brechas que você deixar aberto. Aí é falta de Deus? É falta de cuidar da vida espiritual? Não. Mas é deixar uma brecha aberta para Satanás atuar na sua vida. E quando eu aprendi a abrir os olhos para isso, e Deus falou conosco algumas vezes a esse respeito, através do meu irmão, do meu marido, Deus falou que tinha uma brecha aberta na minha casa, aqui, na minha cabeça. E que o inimigo estava usando isso contra mim e contra o meu marido. E aí a gente começou a fazer o quê? Cuidar da minha vida emocional, sentimental, a entender o que estava acontecendo, a buscar ajuda psicológica, sim. Mas até eu entender isso, foi um processo. Quando eu cheguei em Ribeirão, as coisas já estavam mais acalmadas na minha cabeça e eu já tinha... Quando você entende o problema, tudo já muda. Então, por isso que a gente foi para um apartamento perto de uma igreja. Eu já entrei na igreja decidida, vou fazer amizades com esse povo. Não conheço, não sei se é legal, mas vou ser amiga desse povo, porque eu preciso fazer vínculos. Às vezes, Lamar, eu acordava no meio da noite, eu ia pra janela do meu apartamento lá em Salvador e eu chorava, porque eu pensava, se eu for embora hoje, ninguém vai sentir falta de mim. Ninguém vai saber nem que eu vim aqui. Ninguém vai nem saber que eu existo. No meu prédio, eu não conheci ninguém, pra você ter noção. Porque as pessoas na capital, elas têm uma vida conturbada. Eu já tive essa crise existencial em Fortaleza também, muitas vezes. Existencial, e que talvez tem pessoas que estão aqui nos ouvindo que não entendem que estão passando por essa crise, que é uma coisa que pode acontecer e que você só precisa tratar. Que não é uma coisa de outro mundo, que você não está em pecado, que você não está errado. Eu acredito que Deus, ele prepara todas as situações pra gente chegar tanto a Ele, como pra gente resolver o problema. Eu me lembro que quando a minha sogra partiu, né, para morar com o Senhor, e eu perdi uma sogra, meu marido perdeu uma mãe, o meu sogro perdeu a esposa, e, enfim, parecia que eram várias dores, e que eu ficava ali, por muito tempo, eu ficava ali, aquele sofrimento. E quando ela faleceu, foi na época ainda da pandemia, e aí eu voltei, e a gente começou a trabalhar desenfreadamente. E uma pessoa chegou pra gente, uma psicóloga que era do hospital e que sabia da situação, e perguntou: quando é que vocês vão parar? Porque esse buraco que tá aí dentro, ele não vai tapar com um trabalho. E quando você parar de trabalhar, ele vai estar maior. Então você precisa parar e precisa sentir e saber como é que tá essa dor, como é que tá esse buraco, como é que tá essa falta aí dentro, e resolver. Eu sei que não vai voltar, ela não vai voltar, isso não vai ser preenchido da forma que vocês queriam. Mas isso precisa ser resolvido de outra forma. Mas passou um tempo e parecia que eu não sabia mais quem eu era. Eu era só fisioterapeuta, eu só era profissional. Porque eu estava girando em torno disso, a minha vida era isso, trabalhar e ir para casa. Nessa época, tudo fechado, não tinha nem um restaurante aberto, não tinha igreja aberta, não tinha nada. Então, a gente não conhecia ninguém. A gente foi para Fortaleza, a gente só conhecia realmente, foi os primeiros entrevistados do podcast, que foi Fabiana e Patrícia, mas pandemia era todo mundo longe. Então, assim, era eles na casa dele, nós na nossa, e a gente também com risco de passar a contaminação para outras pessoas, a gente ficava realmente nós dois. Ainda bem que eu e Caio,
trabalhamos no mesmo lugar, trabalhávamos na mesma coisa. Então, o risco sempre é tanto que as 3 vezes que a gente pegou Covid, os 2 pegaram juntos. Porque não tinha como. A gente ficava em casa junto e como ele trabalhava lá, era o mesmo risco, a gente não via sentido em separar as casas. E aí, eu me lembro que eu não fazia outra coisa. Parecia que eu não estava me arrumando, eu não sabia mais do que eu gostava, até que uma amiga chegou e disse, Lamara, você já parou para pensar que você parece que não é mais você? Você não sabe mais do que você gosta? Você tá com alguma vontade? Aí eu disse, não tenho vontade de fazer nada. Parecia que as minhas vontades eu tinha deixado para lá. Eu não tinha vontade de... Não que eu não tinha mais vontade de viver, mas aos poucos aquele sentimento, assim, aquela coisa de uma vida sem fazer nada. Eu não tinha vontade, simplesmente não tinha vontade, não era uma depressão. Só existindo. Eu só existia, eu só ia pro trabalho, eu voltava, assistia uma série com o meu esposo, a gente estudava algo para se aprofundar mais em conhecimento. Na pandemia, tudo muito novo, a gente precisava ficar urgentemente, realmente, fazendo esse aprendizado muito rápido. E aí, eu percebi, realmente, e foi como a psicóloga tinha falado, isso daí precisa parar, você precisa rever isso. E quando a pandemia acabou, que o trabalho diminuiu e que a gente se viu em casa, parecia que o buraco estava do tamanho, assim, não sei como é que ele estava cabendo dentro da gente. E aí foi aí que eu comecei a perceber o quanto, na verdade, eu nunca tinha firmado minha identidade. Parece que eu firmava minha identidade nas situações que aconteciam na minha vida. Ah, eu tô bem, então eu tô bem. Não é assim que funciona, não é? A situação tá bem, mas não necessariamente você tá bem. E aí começou as coisas a melhorarem e eu continuava ruim. Quando a situação estava ruim, eu estava ruim. Quando a situação estava boa, eu continuava ruim. Quando a situação estava drástica, eu estava do mesmo jeito, ruim. Então parecia que para mim o ruim e o bom não tinha mais diferença. O meu sentimento era o mesmo. Por dentro parecia que eu era a mesma, nada estava mudando. E aí foi que eu comecei a ver, não, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda psicológica. Caio também viu muito isso, não. E é interessante que eu me culpava porque ele que perdeu a mãe. Então eu não me sentia nem no direito de chorar, de sofrer, porque o sofrimento dele, com certeza, é muito maior do que o meu. Então eu não me sentia no direito de chorar, não me sentia no direito de sofrer isso. Então eu sempre olhava e disse assim, não. Então eu escondia a minha dor, até que ele teve a sensibilidade de realmente dizer assim, não, Mara, você precisa também de ajuda. Eu sei que eu preciso de ajuda, mas a minha ajuda é uma falta do que eu perdi. Só que ele tinha a identidade dele firmada e eu não tinha. Então isso da identidade realmente é muito forte na nossa vida. Realmente a gente descobrir quem nós somos em Deus. Quando a gente também conhece a Deus verdadeiramente, a gente vai começando a nos conhecer, aceitar nossos defeitos e melhorar isso, né? Melhorar, eu acho que a palavra é essa. Não é identidade, saber sua identidade não é sobre aceitar quem você é. É só saber quem você é e o que tiver ruim, você melhora. A gente tem que tirar da cabeça essa máxima de que eu nasci assim, vou morrer assim. Não é. Gabriela, né? Exatamente. E aí eu me percebi como uma pessoa muito de emoções muito frágeis, sabe? Tudo era uma tempestade na minha cabeça. Tipo assim, não sei se eu tô conseguindo me fazer entender. Quando eu fui pra Ribeirão, aí Deus sempre coloca alguém na nossa vida pra nos ajudar nesse sentido. Quando eu fui pra Ribeirão, conheci uma mulher. O nome dela é Vera Lúcia. Um beijo, Vera Lúcia. Vou mandar esse link pra você ver esse podcast. E Vera é uma pessoa muito diferente do que eu estava acostumada. Ela tem idade pra ser minha mãe. Só que ela foi a primeira pessoa da igreja que falou comigo. Olha, se você precisar de alguma coisa, eu também não sou daqui. Então eu sei que é ruim chegar num lugar, não saber onde tem médico, onde tem não sei o quê. Eu não sei onde ficar as coisas, mas se você precisar, pode me falar que eu vou te levar. Falei, amém. Pensa numa pessoa hang loose. Sabe o que é uma pessoa hang loose? É uma pessoa assim, tá bom. O mundo tá acabando. Tá bom. Mas a sua casa tá queimando, seus filhos estão com fome. Vai dar certo. Eu não consegui entender. Aquilo, tipo assim, sabe assim, quando você soma 2 mais 2 não dá 4 na sua cabeça? Eu falava, gente, essa mulher é muito louca. Crente e tudo, sabe? Mas só que pra mim não fazia sentido. Por exemplo, um dia bateu o carro. Eu falei, nossa, e aí, que prejuízo? Ela falou, prejuízo? O carro é coisa se compra, eu tô bem, então não aconteceu nada, vamos pro culto. E aquilo, sim, pra mim foi escandaloso. A palavra é essa, escandaloso. Ela tinha marcado um encontro com uma pessoa pra ir num lugar,
Na saída de casa, bateram de cheio na lateral do carro dela, amassou um carro caro. E ela, sabe, fez o quê? Desceu, saiu, viu que estava amassado, conversou com a pessoa, trocou o telefone, foi embora no carro amassado, foi encontrar a pessoa, viver a vida. Eu fiquei abismada, eu disse, não, tá errado. Você não vai acionar o seguro? Você tá bem? Ela falou, Fernanda, eu não sofri um arranhão. Nem meu psicológico está abalado. Eu não tenho um compromisso? Eu vou. Quando eu chegar, o meu problema vai estar me esperando. Deus. Meu carro vai estar amassado. Quando eu chegar, eu arrumo. E eu disse, gente, essa mulher é louca. Mas eu quero ser igual a ela. Se eu disser pra você que esses 5 anos que eu estive em Ribeirão era Deus me ensinando a ser um pouco mais como Vera. Eu falava todo dia, Vera, Deus colocou você na minha vida pra eu acalmar meu coração. A não ter ressentimento de coisas, sabe? De coisas supérfluas, não levar pro coração o dodóizinho e morrer por causa disso. E foi aí que eu vi que os problemas que tinha na minha personalidade tinham solução. Tinha como me importar menos com algumas coisas. E entender que sucesso, que identidade é uma coisa muito mais abrangente. E a partir dela e das pessoas com quem eu convivi nessa minha igreja de Ribeirão, eu aprendi a importância de você semear na vida das pessoas e ajudar as pessoas a entenderem o talento dela. Porque eu vejo, quando eu penso em Ribeirão, eu penso no tanto que aquelas pessoas despertaram meus talentos. Então você entende que mesmo você chegando em qualquer uma dessas cidades, alguma coisa aconteceu, mesmo até em Salvador, que você olhava Com e dizia certeza. assim, se eu for embora ninguém vai me ver, numa época, mas depois hoje você olha e não, Hoje, mas... as pessoas de lá falam comigo como se nós fôssemos assim, melhores amigas. Tipo, tem uma memória de nós muito forte, lembra de conselhos espirituais, de coisas que às vezes nem eu lembro direito. E faz, nossa, como vocês fazem falta aqui na nossa igreja. Que pena que vocês foram embora, tinha tanto pra fazer ainda com vocês aqui. E eu penso, gente... É como se você passasse, a gente tem coisas que passam na nossa vida, pessoas que passam na nossa vida, mas não importa o quão grande a coisa que a pessoa fez, mas a mínima coisa às vezes nos marca, né? Marca. Às vezes tem pessoas que chegam, mas são tão vazias e elas querem mostrar, seja dinheiro, seja o que elas têm, seja alguma riqueza. E elas não marcam tanto quanto algumas pessoas que chegam e tem tanto Deus. Pessoas, aquelas irmãzinhas que você chega na igreja e são humildes, são uma simplicidade em pessoa. Parece a oferta, né, da viuvinha, que colocou ali e o Senhor se agradou daquela oferta. E parece que são assim. Então, eu me lembro que teve uma época que Caio, a gente estava sempre em alguns grupos e a gente via que a gente não cabia. E às vezes a gente tenta se caber em uns lugares que não cabe a gente tenta se encaixar. E aí eu via Caio sofrendo, porque às vezes ele estava conversando e aí eu via que Caio estava se esforçando muito e ele chegava em casa mais triste e cansado do que o que ele saiu. Porque eu olhava para ele e dizia, amor, tá errado. Amizade, grupos, não é assim que faz. É assim, é a gente chegar e a gente conversar normalmente, sem esforço algum. Sem aquela coisa de estar tentando agradar. Isso não é amigo. Tudo bem, a gente vai para uma reunião de trabalho, que é num lugar, num restaurante, para se confraternizar. Isso daí tudo bem, porque a gente não conhece realmente as pessoas. A gente está ali trabalhando. Ou em uma igreja que a gente vai e vai ter algum encontro. Mas... amigo que é amigo, a gente não precisa se esforçar para ser amigo. Então, aí a gente foi realmente percebendo onde a gente cabia, qual lugar. Então, assim, não tenta se encaixar num lugar naquela peça, não queira ser aquela peça que tá faltando ali, que não é você, que às vezes não cabe, é outro tipo de peça. Então, deixa para outra pessoa, porque às vezes realmente dói muito mais a gente tentar se encaixar, ficar serrando algumas partes da gente, cortando fora para ver se cabe ali, né? E aí, eu vejo que, por exemplo, você saiu e voltou, e é a mesma situação, nós duas, assim, a gente se liga, às vezes a gente passa meses e meses sem se falar, e quando se fala é a mesma coisa, né? E aí, quando a gente se encontrou agora, você voltou para Tabuleiro de novo, e aí foi a mesma coisa, e ainda melhor, porque as duas vieram, acredito que com uma bagagem, né? Então, assim, eu acho que você pegou muita experiência, né, Fernanda? Nesse tempo que você passou fora, voltou. Por mais que aqui também tá sendo uma experiência para você ainda, né? Porque
tá tudo diferente. Agora você voltou de novo, talvez nem não estava esperando voltar. E como é que tá sendo essa volta, assim, realmente, o sentimento? Já é de, eu acredito que Deus vai nos levar a qualquer hora de novo para algum lugar. Então, a gente vai crescendo em Deus, vai passando os anos e a gente vai ganhando mais experiência, mais bagagem, ainda mais, quanto mais lugares a gente vai passando, mais pessoas a gente vai conhecendo. Como isso é uma coisa que você gosta muito, então você já chegou aqui de volta com muita bagagem, com mais experiência, como foi, como é estar de volta, ter tanta coisa assim diferente, porque você já vê agora tudo de uma forma diferente, porque assim, nós passamos em vários lugares e tudo é diferente. As pessoas têm um sotaque diferente. Elas têm um jeito de tratar diferente. Elas têm um jeito de levar a vida diferente. Eu sei que parece que isso muda de cidade para cidade. E parece que realmente é assim. Não que, tô em Mossoró e as pessoas lá são... Mas é quase isso. Eu sei que não é uma diferença que nem países de... naquele país tal, as pessoas não são muito agradáveis e tal. Pelo menos aí, quando a gente viajou, a gente conheceu Foz. E a gente conheceu Foz, o Paraguai e a Argentina. Assim, conhecemos, entre aspas, porque muito razoavelmente. E quando eu olho, eu disse, meu Deus, Foz é incrível. Porque as pessoas são muito educadas. As pessoas são muito gentis. A gente perguntava as coisas e a gente perguntava a mínima coisa, eles faziam um texto, só faltava dizer, você quer que eu vá levar vocês lá? Sem nem conhecer a gente. Diferente da Argentina e do Paraguai, que a gente chegava era realmente totalmente contrário. Então, como é para você assim? Você já chegou, conheceu outras igrejas, outros ministérios. Os costumes são diferentes. Não que seja errado os costumes daqui. É costume, gente, é costume. Agora eu vou fazer que nem Paulo. Quem lê, entenda. Quem estiver assistindo o podcast, entenda que a gente não está tentando falar mal de igreja A ou B. Mas realmente são costumes diferentes. Lá na igreja que eu congrego, por exemplo, é permitido usar calça. É permitido, né? Assim, pelo costume. Então, mas quando eu chego aqui, o costume já é diferente. Então, como é para você essa parte de ir ser de outras igrejas, conhecer outros ministérios, ter mais abertura e quando chega aqui já tá um pouco mais diferente, a cidade diferente de novo. Por mais que seja a sua cidade, a cidade que você cresceu, que nasceu, a igreja que você cresceu também. Primeiro, eu gostaria de me manifestar acerca do que você falou sobre a gente passar um século sem se falar. Eu tenho esse problema, todo mundo que me conhece sabe. Eu tava até comentando com meu irmão do meio, Fabrício, sobre isso, nós somos muito parecidos. Eu tô aqui com você, eu não sinto um centavo de vontade de pegar meu celular e falar com outra pessoa. Eu sempre tô onde eu estou. A todo momento, onde você estiver conversando comigo, você vai saber que eu estou Isso é muito bom. 100% ali. Só que isso tem o side effect, né? Que é eu não conseguir manter um contato muito próximo com as pessoas pelo telefone, pelo WhatsApp. Não consigo, assim, manter uma regularidade. Vou ligar hoje pra Ilamara. Às vezes eu escrevo na agenda. Tem lá, na minha lista de hábitos que eu quero cultivar, tem lá, ligar pra uma pessoa. Pra quem? Eu já morei em 1 milhão de lugares, então sempre tem alguém que fala, nossa, Fernanda nunca mais falou comigo. Toda hora tem alguém mandando mensagem pra mim, reclamando de mim, que eu nunca mais liguei, que eu nunca mais falei. E não é porque eu deixo de amar a pessoa. Todo mundo que passa pela minha vida e deixa essa marca, fica comigo pra sempre. E quando eu ligo, eu tenho a mesma sensação, eu quero conversar, quero saber como tá. Eu oro constantemente por essas pessoas, como vocês sabem, que nós oramos muito por vocês. Mas eu tenho essa dificuldade de manter esse relacionamento virtual. Só que eu gosto de relacionamentos profundos. Então, quando eu ligo pra você, pode ter certeza que vai ser na intensidade, na profundidade que costumava ser quando a gente se via todo dia. E quando a pessoa consegue manter esse relacionamento comigo, funciona muito bem. Mas às vezes quando a pessoa precisa de um pouco mais de atenção, ou então de que manter... É difícil, porque realmente eu não consigo. Eu não vou mentir pra você dizer, Ilamara, amanhã eu vou te mandar mensagem. É mentira. É mentira, eu não vou. Nem atende o telefone quando a gente liga. Aí, difamação no podcast não pode. Sobre voltar, sobre estar de volta. A bagagem é muito grande. Eu olho pra vocês e vejo uma bagagem gigante. E considerando que eu sou um pouco mais velha e todas essas coisas que a gente tá falando aqui, que aconteceram na minha vida nesses últimos anos, então é uma bagagem considerável. Grandes coisas fez o Senhor por nós e
enquanto nós conversávamos desde o começo, Deus já tem falado muito comigo através desse podcast, o quanto nós precisamos olhar para trás, não com saudade de coisas que perdemos ou que passou, mas olhar para trás e ver que em todos os momentos da nossa vida a mão de Deus esteve lá. Então, por que não estaria agora? Em todos os momentos que eu passei por transições, a mão de Deus esteve lá. Foi difícil me adaptar, mudar de igreja, mudar de ministério. Para mim, foi muito desafiador mudar de ministério. E a primeira vez que eu fiz isso foi agora, na última cidade que eu morei, em Barra Bonita. Porque você se acostuma. Você perguntou o que eu fazia para me sentir em casa. Hino da harpa foi uma coisa que sempre me remeteu à casa. À igreja de tabuleiro, a tabuleiro, aos meus amigos de tabuleiro. Então, às vezes, quando a gente se sentia muito isolado ou sozinho, nós sentávamos e cantávamos hino da harpa. A gente tocava no trompete, ou no teclado, ou no violão, porque a gente foi fazendo um arsenal também em casa, né? E hino da harpa é uma coisa que nos traz aconchego, que nos traz esse sentimento de tranquilidade de casa. E aí, quando eu fui pra Barra Bonita, eu visitei todas as igrejas da cidade. Sabe quando você sente que... Não sei explicar. Eu senti que não era o meu lugar, que eu ia ter que me serrar pra encaixar e que não era ali. E eu quis relutar em mudar de ministério, mas já estava escrito por Deus. Quando eu entrei na igreja, que a gente congregava lá, chamava Bethesda Church, que não tem nem um vínculo com a Bethesda daqui, do Ceará, é um ministério independente. Eu fui muito bem recebida e eu confesso que desde o segundo que eu pisei lá, eu senti que era lá. Só que eu falei, nah, eu não vou ficar aqui. Eu vou procurar a assembleia daqui e vou pra assembleia. Mas eu não sei explicar o que aconteceu e Deus falou muito ao nosso coração e o Ginaldo disse, nós vamos ficar aqui. E eu achei muito estranho, porque Ginaldo, ele é tipo assim... Não sei o que dizer, o fã número 1 dos hinos da harpa. Então, ir para uma igreja que não tinha uma liturgia com o hino da harpa, para mim, era uma coisa que eu jamais imaginei que meu marido ia fazer. Então, ele falou, nós vamos ficar nessa igreja. Falei, vamos. Você tá falando, nós vamos. E, Lamara, nós ficamos 10 meses em Barra Bonita, 8 meses na igreja. Desses 8 meses, 10 meses na igreja. Desses 10 meses, durante 8 meses, nós somos líderes de jovens. Deus fez coisas lá que eu jamais esperava, nem para daqui a 15 anos. Entende o que eu quero dizer em termos de maturidade espiritual? Eu pensava que eu só ia meio que alcançar esse nível de maturidade espiritual daqui uns 10 anos, depois que eu fosse mãe. Porque eu tenho esses negócios na minha cabeça, sabe? Que tem estágios da vida que Deus vai fazer assim, Deus vai fazer assado, quando Deus não tem que nada. Deus não tem que nada. E eu achava, não, quando eu for mãe... quando eu já tiver mais experiência, quando eu fizer isso, quando eu já tiver feito aquilo, é que Deus vai fazer isso. E Deus me pegou, me amassou de um jeito. Falou assim, agora é aqui, é com essas pessoas. Assim, Deus me levou pra Barra Bonita pra me fazer entender, desenhar, porque no caso eu estava rejeitando entender, de que o meu ministério já começou. De que não adianta mais eu querer fugir, não adianta mais eu querer outra coisa, porque não adianta. A vontade dele vai prevalecer de uma forma ou de outra, quer eu aceite ou não. Eu fui pra Barra Bonita e fiquei 10 meses lá pra entender que tá na hora do meu ministério florescer. E naquela igreja, com aquele pastor, um beijo pro meu pastor da Bethesda, que ainda é meu pastor no coração também, o pastor Marcos Santos, ele investiu no meu ministério de uma forma que eu não sei explicar. Ele me mostrou, Fernanda, não é amanhã, não é depois de amanhã, não é daqui a 10 anos, não é quando você tiver filhos, é hoje, é agora. O Senhor tá te chamando para fazer o que você foi chamada para fazer. Agora eu pergunto para você, e aí? O que você vai fazer de posse dessa informação? E eu disse, Deus, eu não vou mais lutar contra. Deus já, agora o que o Senhor quiser, eu vou fazendo. Manda que eu faço. Eu cansei de pensar que é pra depois, pra amanhã. Sabe? Adiar uma coisa... Na nossa cabeça fica tudo muito organizado, muito orquestrado. Só que a gente esquece que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe o futuro. E é Deus
Deus que conhece todas essas coisas. Então, algumas pessoas meio que se escandalizaram porque a gente mudou de ministério e tal, mas eu posso dizer pra você, tenha certeza. Primeiro foi pra quebrar isso, de que Deus é Deus em qualquer lugar. Deus já falava muito isso no meu coração desde que eu fui para os Estados Unidos, desde que Mara foi para a África. Mara sempre trazia essa palavra para mim. Porque eu tinha, né, uma cabeça muito fechada. Eu aceitei Jesus com 12 anos, só usava saia comprida e tudo mais. Então eu sempre achei, no céu vai ser todo mundo assim, nesse padrão. E eu não tô acusando ninguém aqui de pensar assim, mas era assim que eu pensava. Então, Deus começou a quebrar isso desde que eu fui para a faculdade. Quando Mara foi para a África, ela sempre trazia essa palavra pra gente. Olha lá, o pessoal vai deixar a oferta no altar dançando, volta dançando. É a coisa mais espiritual que tem no mundo. E aquilo tudo foi trabalhando. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu também percebi que não importa pregar um costume, uma saia, um cabelo comprido. O que importa é pregar Jesus. O que importa é que essa pessoa vá para o céu. Que essa pessoa queira conhecer Jesus e ter sua vida transformada. E ter a vida transformada nem sempre é se encaixar num padrão de cristão. E aí consolidou-se nessa última cidade que nós moramos, em Barra Bonita, nesse ministério independente, onde eu aprendi agora de uma outra forma, a servir de outra forma. Aprendi muito sobre mordomia cristã, que é preciso servir com aquele talento que Deus te deu, que o pastor é o primeiro servo da igreja. Eu mudei a minha visão de pastor, assim, do pastoreio, do presbitério, sabe? De todas as funções na igreja, eu comecei a entender de fato, a visualizar de uma forma espiritual o pastoreio, o ministério, o ensino, e entender que o meu chamado é hoje. Não é para daqui a 20 anos, não é para daqui que eu realize todos os meus sonhos. É hoje, é agora. De posse de tudo isso, pensávamos nós que ficaríamos pelo menos 2 anos lá. E de uma hora para outra, 9 horas da manhã, numa segunda-feira, meu marido chega em casa. Fernanda, eu tô demitido. Eu disse, que mentira. O que você tá fazendo em casa hora dessa? Não vai trabalhar? Fui demitido. Vamos recalcular a rota. Aí eu falei assim, vamos dar uma volta de carro? Porque a gente sempre dá uma volta de carro para pensar. E lá tinha uma orla muito bonita, né? Lá tem uma hidrovia, que é um rio, um canal trafegável. E a gente foi andar de carro, dando volta na orla. E ele disse, Fernanda, eu orei. Eu pedi a Deus uma oportunidade de estudar para o concurso que vai ter. Eu queria muito, mas não tem como estudar trabalhando. Ele tentava sempre, toda noite ele tentava estudar. Só que é muito cansativo e tinha todas as nossas atividades na igreja. Nós estávamos à frente dos jovens. E ele disse que antes de ir para o trabalho, naquela segunda-feira, no caminho, ele disse, Senhor, me dê oportunidade. Prepara um ambiente propício para que eu possa passar no concurso. Quando ele chegou na empresa, não deu tempo de tomar o cafezinho para começar a trabalhar. O chefe dele falou, então, valeu, falou. E ele voltou para casa, não tinha tristeza no olhar dele, mas a certeza de que Deus estava respondendo a oração dele. Meu Deus, é muita fé. Só que não é tão simples, né? Contrato de casa, de internet, de tudo. Uma vida que você projetou para ficar 2 anos num lugar... Tava com quanto tempo? 10 meses. Uma vida que você projetou para pelo menos 2 anos. Uma igreja que de certa forma estava contando com você. Para a igreja foi muito difícil. Foi uma ruptura mesmo. Eu acho que eu nunca tive uma despedida tão difícil de quanto dessa igreja. Nós tivemos um culto especial e tal. Foi muito difícil. E eu fiquei, Deus, não tô entendendo. Eu não tô entendendo porque o Senhor tá nos arrebatando. Porque nós somos arrancados de lá. Tudo aconteceu muito rápido. Dentro de 15 dias nós estávamos com as coisas vendidas, com malas empacotadas para vir de caminhão, algumas coisas que vieram. E nós viemos de carro, né? Fizemos o percurso de carro. E desde o dia que o sonho de Edinaldo era voltar para Tabuleiro. Então, ele era de sorriso daqui a aqui. Fazendo mala, empacotando coisa, juntando papel com sandália na mesma caixa. E eu assim, pensando, Deus, que degrau é esse que eu não tô entendendo? Não é não querer vir pra cá, é não tá conseguindo compreender o que tava acontecendo na nossa vida. O que significa ir pra casa agora? Eu fiquei um pouco ansiosa, mas eu disse, eu vou, porque
Eu sempre repito isso pra mim. Todas as vezes. Tem gente que acha... Eu conversei uma vez com uma amiga, ela disse, você tá tentando se convencer disso ou isso é o que você acredita? O salmista, ele disse, por que está batida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Ele estava conversando com ele mesmo. Ele estava assim, querida, o que está acontecendo com você? Então, às vezes, você precisa conversar com você. Então, às vezes, eu digo pra mim mesma, você vai ser feliz onde for da vontade de Deus. Se você estiver dentro da vontade de Deus, você vai ser feliz. Pode ser aqui na África, na China, no Japão, na Tailândia, pode ser missionária na Irlanda, não sei. Seja lá onde for, se você estiver na vontade, dentro ali do quadrado que Deus fez pra você, você vai ser feliz. Pode ser longe da família, pode ser com família, com filhos, sem filhos, com marido, sem marido. Não importa, se você estiver no centro da vontade de Deus, você vai ser feliz. Então eu disse, eu creio no Deus que falou com meu marido. Se o Senhor falou, o Senhor sabe que Ele vai escutar. Se não for da sua vontade, o Senhor vai nos revelar nos próximos dias. Então, nós ficamos orando ali 15 dias para ver se Deus falava algo diferente, se mandava nós ficarmos, se mandava... Não sei, a gente estava esperando em Deus. Mas quando Deus trouxe a nós confirmação para nós virmos embora, porque a gente não mexe um móvel de lugar sem conversar com Deus antes. E quando Deus confirmou, eu disse, então eu vou, porque lá eu vou ser feliz. Porque se é da vontade de Deus, ali há paz. Vai trazer paz ao meu coração. Pode ser que agora eu esteja um pouco conturbada, mas vai dar certo. Então eu cheguei aqui com esse sentimento, um pouco perdida, sem entender muito bem. Eu estava vindo numa dinâmica, eu sou muito planejadora, sabe? Eu gosto muito de planejar, planejo até mais do que deveria. Então, a gente já tinha planejado o ano inteiro, até o começo do ano que vem, para o departamento infantil lá, para os jovens. Tinha muitos projetos acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu fui arrancada disso e lançada aqui. Então, eu fiquei muito... Pode olhar para Deus e dizer, eu sou um piada pra você. Então, nossa, até bate no microfone agora. Então, eu fiquei, assim, muito assustada. Mas, gente, não tem nada melhor do que casar certo, né? Verdade. Porque todos esses momentos, meu marido me trouxe a segurança de que nós estamos amparados pela vontade do Senhor. Se eu disser a você que a gente já sabe o que nós estamos fazendo aqui, eu estaria mentindo. Mas todo mundo questionou por que a gente demorou tanto para chegar aqui. Eu acho que foram mais de 10 dias de viagem, porque a gente veio visitando amigos que nós fizemos ao longo desse tempo, todo morando fora, ao longo desse percurso. E nós ficamos na casa de uma família muito especial para nós lá em Goiânia, Goiás. Ficamos 4 dias lá, nos estendemos. E eu disse, se nós estamos ficando mais hoje é porque Deus tem alguma coisa para falar que não falou. É um casal de pastores. Nós adotamos o filho deles, da mesma forma que nós fomos adotados em outros lugares. Em Ribeirão Preto, esse moço Marcos, que até conhece Tabuleiro, já veio aqui. Ele foi adotado por nós. Nós adotamos o Marcos. Pra mim, eu não tenho idade pra ser mãe do Marcos. Mas eu me sinto um pouco mãe dele, sabe? E quando a gente veio pra casa, a gente falou, Marcos, nós vamos passar aí na sua casa. E eles estavam enfrentando muitas lutas e tudo mais. E o pai dele tem um relacionamento assim estreitíssimo com Deus. Não deixe de você pensar assim, será que Deus vai falar comigo quando eu passar lá? E nós pretendíamos ficar 2 dias. E ao final do segundo dia, o Renato falou, nós não vamos embora amanhã. Falei, não vamos. Eu pensei, Deus tem alguma coisa pra fazer aqui, vamos ficar aqui. E Lamara, se eu te contar que por volta da meia-noite, como diz aquele Indieshla, o Senhor nos usou na vida daquela família. Coisa que eu jamais esperaria. Sabe assim, quando você se sente assim... Tipo assim, tá aqui Dilmar, tá aqui você? Pronto. É assim que a gente se sentia, entendeu? Então, Deus nos tomou de uma forma, fez um mover naquele lugar, através das nossas vidas. E o moço, né, o Marcos falou assim pra nós, pode até ser que vocês passaram aqui com o intuito de ouvir Deus falar através de nós, mas vocês não precisam que ninguém mais seja intermediador, que traga uma mensagem do céu, porque Deus já está falando diretamente com vocês e usando a vida de vocês para falar conosco. Glória a Deus. Eu entendi porque que nós passamos tantos dias na estrada. Se nós tivéssemos vindo de avião, nada disso teria acontecido. Nesse percurso para cá, Deus fez grandes coisas na nossa vida. É incrível o impacto que uma vida tem na outra, né? Assim, o relacionamento tem na vida das pessoas. Por isso que vale a pena gastar tempo com as pessoas.
Vale a pena. Como o Diego Lopes sempre fala, né? Na Scanf, a gente sempre aprendeu que pessoas são melhores que coisas. Então, muitas vezes as pessoas, às vezes, sempre dedicam tempo a coisas, a cuidar de coisas, mas investir em pessoas é muito melhor do que investir em coisas. Realmente investir tempo. E aí, você me pergunta, qual é o seu sentimento? Qual é a sensação de estar aqui de volta? A sensação é nova. Porque muita coisa aconteceu na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa vida espiritual ao decorrer desse tempo. Então, nós temos outra visão de tudo. Outra visão de igreja, de ministério, de tudo. E, ao mesmo tempo, Deus já tem confirmado isso, que Deus tem muitas surpresas para nós aqui. A gente foi juntas, né, no Culto Rosa, e a pregadora falava que Noemi pegou Ruth e voltaram para Belém. E Belém significa casa do pão. Tabuleiro do Norte é a casa do pão para nós. Nós voltamos para cá porque aqui é o nosso celeiro, é a nossa casa do pão. E o nosso sentimento agora é de expectativa. E não uma ansiedade, mas uma expectativa boa de saber, de querer saber o que Deus vai fazer conosco e através de nós. Eu creio que Deus já tem começado. Todo dia Deus coloca alguém, uma mensagem para conversarmos, para falarmos sobre o nosso testemunho. Então eu sei que Deus já está se movendo. Eu não sei exatamente se daqui nós vamos para algum outro lugar, se nós vamos nos mudar de novo. O amanhã é totalmente incerto, mas se for dentro da vontade de Deus, nós seremos felizes. Glória a Deus. A minha última pergunta era para saber se você, com tudo que você viveu e agora voltou, não da forma talvez que você queria, mas eu me lembro que quando eu falei com Fernanda, né, super alegre que ela tinha voltado, e aí ela disse, Reginaldo foi demitido. Aí, tipo assim, na hora, quis me dar aquela tristeza, ela disse, não fique triste, ele tá muito feliz. E eu disse, uau mesmo, porque como é que a pessoa fica demitido e fica feliz? Mas é isso a vida com propósito, é saber que Deus tem um plano até pra isso, que Deus já sabe o que vai acontecer, que se Deus cuidou de nós até aqui, Ele vai continuar cuidando. Então, a última pergunta era saber, você está satisfeita com a sua vida, então? Eu estou satisfeita. E é uma satisfação e, ao mesmo tempo, é isso que eu falo, uma expectativa. Toda hora eu fico pensando, o que será que Deus tem pra nós? Tem uma expressão em inglês que se usa muito que é, tipo assim, eu mal posso esperar pra ver o que Deus tem no estoque pra você. Então, imagine como se o céu fosse um grande almoxarifado e os anjos fossem, sabe, tipo carteiro trabalhando com as cartas e tudo, e tá lá passando sua bênção. Então, eu não vejo a hora de saber o que é que Deus tem lá no estoque pra mim e pra vocês também. Glória a Deus. Que conversa boa, gente. Eu vou assistir esse podcast de novo pra eu viver tudo isso, porque eu fui muito abençoada hoje. E também pra aprender inglês, porque foi muitas coisas que dá pra aprender, igual Friends, né? Quando a gente assiste. Eu assisto várias vezes pra conseguir entender, mas glória a Deus. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Você realmente é uma bênção na minha vida. Desde que a gente se conheceu, você é uma bênção na minha vida. É realmente uma referência, assim, de Deus, de conhecimento, de inteligência, assim, de inspiração mesmo. E quando eu converso com você, eu sou muito abençoada. E essa conversa aqui também foi muito abençoadora para a minha vida. E eu creio que quem assistir esse podcast também vai ser muito abençoado. Porque a nossa vida, ela não é sem propósito. Ela sempre é com o propósito de abençoar alguém. Do mesmo jeito desse podcast. Para abençoar vidas, para transmitir Deus, como fala o próprio nome, Godcast. Então, que isso realmente transmita Deus, que esse podcast seja para glorificar o nome do Senhor. Muito obrigada. Amém. Eu agradeço. Me senti muito honrada, achei muito chique. Tudo é muito... Gente, olha, depois nós vamos mostrar bastidores. Tudo é chique aqui. E eu acredito muito que esse projeto nasceu não no seu coração, nem no de Caio, mas no coração de Deus. Amém. E que vocês vão colher muitos frutos através desse trabalho. E eu fico muito feliz de saber que eu estava com a minha enxada ajudando você quando você estava semeando. Quando estiver lá na frente, você for bem famosa, que nós possamos nos lembrar. E que, da mesma forma, a gente possa replicar isso. Semear na vida de outras pessoas. Que Deus abençoe você, a Caio, a tudo que Deus tem para fazer através de vocês. Amém. E a vida de todas as pessoas que vão
ouvir esse podcast. Amém. Gente, eu não tinha me tocado, que agora eu posso dizer, né? Encerramos o nosso podcast de hoje, então se inscreva no canal, realmente é um canal. Ative o sininho e mande esse vídeo para algum amigo seu, por favor, eu sempre quis dizer isso. E tinha esquecido que eu tinha essa oportunidade de falar isso agora, porque esse vídeo vai ficar no YouTube e provavelmente depois meu marido vai conseguir colocar ele no Spotify, né? Para as pessoas conseguirem ouvir dirigindo, né, amor? Longas viagens, escutando longos podcasts. Então, muito obrigada. Deus te abençoe. Obrigada, equipe técnica, Caio.